Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, amigos! Começando mais um 45 minutos. Enquanto eu tento aqui ajeitar minha câmera, para o negócio ficar certinho. Agora. Olá, amigos! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami. Estou aqui com o meu querido Arthur Silva. Nessa live que vai ter um duplo telecast, tá? A gente vai analisar os confrontos do Campeonato Pernambucano na sexta rodada da fase de grupos. Tá? Vamos falar primeiro da goleada do Santa Cruz, maior goleada dessa edição do Pernambucano, 6-0. E olha que a gente está falando de um Pernambucano com muitas goleadas, tá? Mas o Santa Cruz venceu a equipe do Jaguar por 6-0, tá? E é claro que a gente vai analisar todas as nuances, né, que envolvem essa partida, né? Que marca, inclusive, né, o primeiro jogo do Santa Cruz sem o comando do técnico Marcelo Cabo, que foi desligado, não resistiu. Naturalmente, o que era de se esperar, né, o famoso tá prestigiado, né, é um indício forte da queda, costuma ser um prenúncio aí das demissões de treinadores, e com o Marcelo Cabo não foi diferente, né? Então, obviamente, isso também está conectado, também vai estar no nosso radar. Depois a gente vai falar da partida entre Náutico e Retrô, tá? Nesse momento que a gente está gravando a live, está rolando. Daqui a pouco a gente vai ter Arthur Gildo aqui conosco. Salve, salve, Arthurzito. Tudo bem, companheiro? Hoje é dia de início de Campeonato Brasileiro, né? Começou a Série A, mas, infelizmente, estamos falando do Campeonato Pernambucano. Infelizmente, porque gostaríamos que os clubes que representam o estado tivessem um momento melhor e pudessem estar disputando a elite do futebol nacional, naturalmente. Boa noite, Celso, todo mundo aqui que está assistindo, a galera que está, seja agora na live, né? O Pedro Casé, por exemplo, que é nosso membro aqui que está comentando, um abraço para ele. Seja você que estiver acompanhando aí a gravação depois, né? O corte ou o vídeo completo. E é isso, Celso, um jogo que chamou a atenção, a gente vai entrar mais em detalhes para frente. Eu não consigo me habituar ainda, Celso, que a Série A está começando dia 28 de janeiro. A gente passou vários programas aqui falando sobre isso, o podcast assim, levantando muito essa bandeira. Ó, parece que o pessoal não entendeu, é 28 de janeiro que começa, mas assim, aconteceu e a gente ainda olha, isso é sério que está começando, porque é muito surpreendente, né? Queríamos estar lá, não teria esse jogo do Pernambucano, né? Provavelmente o campeonato já teria sido formatado de uma forma que não tivesse rodada, mas a realidade estaria acontecendo o que está acontecendo nos estados que tem clubes na Série A, né? Quase todos já entre o fim da fase inicial, né? Seja lá qual for a configuração, o início dos mata-mata, né? Foi até engraçado, Celso, que além disso, esses jogos, né, do Pernambucano de hoje, está tendo o Náutico nesse momento contra o Retrô, mas tanto o jogo do Sport como o jogo do Santa aconteceram de tarde, né? E no horário ali da Champions League, principalmente o jogo do Santa, do Sport um pouquinho antes. Quem começou ali vendo o jogo do Sport deu para ainda fazer a transição depois. Mas eu estava falando com um amigo meu que mora na Espanha, e ele perguntou: você viu hoje o Real Madrid e Benfica? Eu disse: não, pô, eu estava vendo o Santa Cruz 6-0, vou ver um jogo desse. Me respeita. Muito bom, velho, muito bom. É isso mesmo. É isso então, Arthurzito. A gente vai falar aí do Campeonato Pernambucano, tá? Que tem movimentações importantes, né? Nessa
sexta rodada, tá? Então, daqui a pouco, a gente também terá, como eu falei, Atos Rildo, nesse programa que tem a direção do nosso querido Alan Roberto. Como o Arthuzito muito bem lembrou, se você gosta aí do nosso conteúdo, do tipo de análise que a gente faz, você pode cogitar entrar para o nosso clube de membros, tá? E passar a ter, entre outras coisas, acesso a conteúdos exclusivos, tá? Que a gente está fazendo, pensando especificamente no perfil de público que está mais próximo, né, da gente, está mais próximo aí do nosso projeto. Então, se você quiser e puder, você considere aí virar membro também aqui do nosso canal, tá bom? E se você ainda não está inscrito, aí você está dando bobeira, aí você está vacilando. Tem que se inscrever, tem que ativar também lá o sininho, porque aí toda vez que a gente colocar um conteúdo novo, você vai ser notificado. Beleza? Agora vamos deixar de as aberturas aí do programa de lado e vamos falar agora de futebol. Porque, Arthuzito, como falamos ali na nossa abertura, né? Esse jogo ele está diretamente ligado à notícia da demissão do técnico Marcelo Cabo. Então, de certa forma, ele também está diretamente ligado ao clássico, né? Ao clássico das emoções, onde o Santa Cruz foi atropelado pelo Náutico e também, né, na sequência aí desses fatos, veio aí a notícia da demissão de Cabo, né? Então, não tem como a gente falar da partida sem a gente pintar um pouquinho o retrato. Então, queria que você desse um pouquinho de contexto, tá? Para o que aconteceu antes desse jogo, antes de a bola rolar. Boa, Celso. A gente fez inclusive um ótimo programa, eu recomendo a todo mundo aí, que a gente gravou no final da noite de ontem, falando sobre a demissão de Marcelo Cabo, a sucessão de erros, né, que foi o Santa Cruz. A gente gravou juntos aqui, né, Celso, o programa do Retrô, uma partida Isso, tenebrosa que o Santa Cruz teve. A lembroso. gente já falava ali da necessidade do Santa Cruz mudar o comando, como o Santa Cruz já vinha perdendo tempo, já tinha Isso, desperdiçado a pré-temporada, a montagem do elenco, que são momentos cruciais assim numa temporada, é uma oportunidade única de tempo que você tem para preparar, e ainda mais no caso do Santa, que conseguiu se antecipar em relação aos outros clubes, né? E aí, obviamente, depois do 4-0, se tornou insustentável a situação de Marcelo Cabo. O Santa ainda não tem um novo comandante. Eu acho até que essa vitória ela pode acabar influenciando um pouco nisso, e a gente vai entrar depois um pouco mais nesse detalhe. Mas primeiro deixar essa recomendação para o pessoal ver o programa que segue atual, embora os nomes especulados para assumir, assim, se a já gente foram grava um programa. substituídos. Não, se a gente grava um programa agora, Celso, falando sobre isso, a chance daqui a uma hora o programa está atrasado é Zero. grande, porque está mudando numa velocidade muito grande assim os nomes especulados do Santa Cruz, e para mim é muito uma realidade da dificuldade do mercado, que acaba gerando isso. Como o mercado não Sim, tem um nome automático de segurança, que você olha, isso é ele que deve ser contratado, realmente você fica nessa tateando, buscando opções. E eu acho até, Celso, que esse tema da demissão de Marcelo Cabo, quem seria o substituto, em certo ponto ele até tirou um pouco o foco da partida de hoje. Não que o torcedor do Santa Cruz tenha esquecido, mas nas redes sociais, por exemplo, você via muito mais o torcedor do Santa Cruz falar sobre quem vai ser o novo técnico, demoraram, precisa fazer outras mudanças no departamento de futebol, precisa sair Arley, está na hora de se mexer e tal, do que falando da partida de hoje especificamente. Eu acho até que o horário de jogo, esse contexto de um jogo no Arruda, com portões fechados, talvez tenha até. Talvez não, com certeza influencia nisso, porque se fosse um jogo com torcida, existiria, mesmo que pequena movimentação depois uma da derrota, mas uma autopunição, né? movimentação. Exatamente, é uma loucura completa, né? O Santa Cruz ter jogado hoje no Arruda sem público é daquelas coisas inexplicáveis, assim, não faz o menor sentido isso ter acontecido. O Santa Cruz não ter pelo menos se preparado, sabendo que existia esse jogo, para ter ali um público mínimo que fosse no Arruda, sabe? Uma liberação para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas já seria bem melhor do que a situação que a gente viu hoje. Mas, quando eu percebi uma primeira movimentação, Celso, do jogo de hoje, quando ontem o GE liberou qual seria a escalação provável do Santa. E de fato foi a escalação que se confirmou. O Santa foi hoje a campo, e até passando rapidamente aqui a escalação, com
Rock Kennedy no gol, na lateral direita Israel, a dupla de zaga com os dois zagueiros que o Santa tem disponíveis, né, já que Matheus Vinícius foi expulso e o William Alves está machucado, então Eurico e Jansson. Na lateral esquerda, Alex Juan sendo mantido. Dupla de volantes com Balotelli e Andrei voltando, depois de cumprir suspensão no clássico contra o Náutico. Patrick Alain e William Júnior, aqui a principal mudança, vamos dizer assim, um pedido que a torcida tinha muito grande de ter os dois atuando juntos como titulares e na frente Vitinho atuando ao lado de Quirino. Por que eu comecei a ver uma movimentação? Justamente por causa dessa dupla de meias que eu falei. Foi quando o torcedor começou a dizer, tá vendo? Não era fácil? O próprio Era só auxiliar já fazer o tinha. simples, né? Exatamente, o auxiliar já tinha percebido que tinha que fazer esse teste e tudo mais. Eu comecei a ver esse tipo de comentário. E entrando na partida, eu acho que, de fato, essa é a manchete do jogo, tá, Celso? Realmente, o pedido da torcida para a partida de hoje, obviamente que não quer dizer que essa forma de jogo do Santa Cruz é algo que vai ser utilizado sempre, vai funcionar em todas as partidas. A gente sempre tem que pesar aqui na análise da partida que o Jaguar é uma equipe muito limitada, que nesse momento é a lanterna da competição, com grande chance de enfrentar o rebaixamento, mas o Santa Cruz hoje foi uma equipe que funcionou muito mais do que talvez qualquer jogo sob o comando de Marcelo Cabo, e Marcelo Cabo teve oportunidades contra equipes de nível baixo também. O Teve. Santa há pouco tempo inventou o Vitória, que está nessa disputa com o Jaguar para evitar o rebaixamento, e o Santa venceu por 1-0 com um gol já ali na reta final do segundo tempo, sabe? E não é que o Santa martelou e teve Tava sobrando, chances né? assim, exatamente, e não saiu o gol por, sei lá, um azar. Não. O Santa até teve mais volume do que o Vitória, porque também isso é natural, obviamente, mas não foi de forma alguma boa partida do Santa Cruz. E hoje a gente viu um Santa Cruz que funcionou. Entrando na partida, como eu falei, Celso, essa disposição tática da equipe foi bem interessante, porque tendo os dois meias, eu senti que o Santa não ficou obrigatoriamente jogando naquele 4-4-2 clássico que a gente via muito antigamente, mas o Santa deu uma liberdade de flutuação ali para os seus meias muito interessante. Você via Patrick Alain e William Júnior muitas vezes invertendo, começou a partida com Vitinho jogando na ponta direita, o William Júnior um pouco mais espetado na esquerda, mas obviamente não como um ponta, até porque pela característica de jogo dele ele sempre puxava para o meio, mas tendo essa rotação entre ele e Patrick Alain. Patrick Alain às vezes ia mais um pouco para o lado, vinha para o meio de campo o William Júnior, e aí fazia essa rotação. Em determinado momento do jogo, Vitinho foi para a ponta esquerda, e aí os dois meias ficaram oscilando essa posição mais central e mais lateral, né, como meia esquerda ou meia direita, vamos dizer assim. E assim, conversando muito bem, sabe? Triangulações, passes entre os dois jogadores, se entendendo nessa movimentação. O Santa Cruz também conseguiu aproveitar bem seus laterais, porque você tendo um meia fazendo essa função de ponta, que na verdade é uma função de meia esquerda ou meia direita, você sabe que esse jogador vai puxar para o meio, e aí o que é que acontece? Você libera o corredor para o lateral subir. E o Santa Cruz tem dois laterais, que a gente conhece bem, Israel, que é um lateral que, pô, ele jogou ano passado no Santa Cruz talvez mais como ponta do que como lateral. Então ele é um cara que chega bastante ao ataque. Hoje a gente viu o Israel mais próximo do ano passado que a gente teve até o momento na temporada. Israel participou de 2 gols do Santa Cruz na partida de hoje, por exemplo. O Alex Juan, que a gente não conhece tanto ainda porque está na segunda partida dele como titular no Santa Cruz, Alex Juan jogou talvez mais na carreira como ala do que como lateral. Ele sempre foi um lateral que teve uma valência ofensiva muito forte. E também apareceu isso hoje. No primeiro gol, já no comecinho da partida, ele também participa. Então, foram movimentações interessantes. A gente viu realmente que o esquema funcionou. Não foi que simplesmente o auxiliar, o Fábio Cortez, disse: Ó, vou botar os dois meias aí e vamos ver no que vai dar. Existia uma coordenação de fato ali. Talvez até porque os jogadores eles já se conhecem. E assim, Patrick Alain, até na entrevista depois do jogo, trouxe um ponto que é interessante, que é ele falando: o William Júnior é um jogador muito inteligente. E jogador inteligente, ele se encontra dentro de campo. Né? Normalmente Exatamente. esse camisa 10 mais cerebral, o cara que organiza o jogo, ele tem essa valência, essa característica. E realmente eles se entrosaram ali. Parecia, para quem estava vendo pela primeira vez, que já era um esquema de jogo do Santa Cruz. E realmente funcionou. Mas repito, eu não estou aqui esquecendo que é o Jaguar, esquecendo que é um Jaguar que deu espaço, que a defesa realmente é tenebrosa, assim, muito fraca, mas o Santa Cruz aproveitou isso. E aí, antes de entrar nos lances do jogo, eu trago um comentário que eu fiz exatamente há mais ou menos uma semana, quando o Sport enfrentou o Vitória e venceu na estreia ali de Roger por 4-0. E eu trouxe no Twitter dizendo: o Sport enfrentou uma equipe fraca, mas ele fez o que tinha que fazer, se impôs no jogo e venceu com
superioridade sem dar margens a qualquer coisa dentro da partida. Obviamente que isso não quer dizer que está tudo certo, mas dentro de uma partida como aquela você fez o que deveria fazer. O Santa de Marcelo Cabo nunca fez isso. O torcedor pode puxar na memória, Marcelo Cabo no final das contas eu acho que terminou a passagem no Santa com 29 partidas e não vai ter nenhuma que o Santa Cruz se impôs do primeiro ao último minuto. Não precisa ser um 6-0 não, tá? Porque 6-0 se você for buscar, a última vez que o Santa aplicou uma goleada dessa foi em 2014. Um 7-0 contra o Salgueiro. Mas mesmo que fosse um 3-0, um 2-0, mas que você se impôs o jogo inteiro, não teve isso acontecendo. Então, o fato do Santa Cruz conseguir isso hoje não deixa de, ser algo surpreendente. Eu acho que nenhum torcedor imaginava uma vitória desse tamanho. E dois, não deixa de ser um ponto positivo, tá? Uma fagulha de esperança para o torcedor. Não é para o torcedor achar que, não, então quer dizer que todos os problemas deixaram de existir, mas ele ter a esperança de que, existe um caminho. O Santa Cruz também não obrigatoriamente é aquele nível de futebol que estava tendo com o Marcelo Cabo. Há algo aqui que pode ser feito para a gente melhorar o nível da partida. E falando rapidamente do jogo, Celso, porque eu acho que talvez esses pontos aqui sobre as mudanças táticas e etc. sejam até mais importantes do que falar sobre todos os gols. Mas o Santa, assim, com 5 minutos estava 2-0 no placar. Isso. Quase que o primeiro lance do jogo já é um gol. Uma jogada muito boa, interessante, inclusive. O Vitinho, ele recebe a bola ali na ponta direita, faz a virada para o lado esquerdo, com Alex Juan justamente se posicionando lá, dando amplitude para receber essa bola. Ele aciona o William Júnior, que depois faz o cruzamento. Quirino erra, ele tenta uma letra ali, acaba errando, a bola passa e aí Patrick Alain confere 1-0 para o Santa. Pouco tempo depois o Santa já chega no segundo, um gol de William Júnior. Aí o gol, talvez o único gol que o Santa teve que não foi uma jogada trabalhada. Foi realmente um erro ali na saída de bola do Jaguar. O Santa, esperto, recupera a bola, faz o 2-0 com o William Júnior e já dá aquela tranquilidade completa para a partida. Mas o mais interessante, talvez a diferença, Celso, ali para o time de Marcelo Cabo, é que assim, o Santa fez 2-0 com 5 minutos, mas continuou jogando, Não como tirou deve o pé, né? ser, como se tivesse 0-0. Não teve isso, tá 2-0, vamos administrar, sabe? O Santa seguiu procurando. Tanto que teve pouco tempo depois uma chance com o Israel, que a bola acaba indo para fora, né? O Israel tabela com o Quirino e finaliza para fora. Teve depois, já próximo ali aos 30, o gol, que aí talvez o gol mais bonito que o Santa Cruz teve no jogo, uma belíssima jogada, uma tabelinha ali de William Júnior com o Patrick Alain, a bola chega depois para Quirino, que ele finaliza de fora da área, na entrada da área, na verdade, ali, o terceiro gol do Santa, o primeiro de Quirino na partida. Depois o Santa chega no quarto gol, também numa bela jogada trabalhada, o William Júnior ele faz uma tabelinha que deixa o espaço para Israel justamente aproveitar esse corredor, porque era um momento que o William Júnior estava caindo pela direita, como ele puxou para o meio, fez a tabelinha, liberou o corredor para Israel, Israel foi até o final, fez a jogada com o Patrick Alain, que acionou o Vitinho do outro lado, só limpou 4-0 para o Santa Cruz no primeiro tempo. No primeiro tempo o Santa Cruz basicamente não teve sustos, assim, teve um lance de um erro de passe de Andrei, que o gol foi anulado do Jaguar por impedimento, e um lance de uma finalização que o jogador do Jaguar desvia, mas eu acho que a defesa ali o jogador do Jaguar desvia, parece até que ele tira o gol, assim, mas Roquene estava bem na bola, então nenhum lance assim de perigo. Para o segundo tempo, o Santa volta com uma mudança só, né, que é a saída de Andrei para a entrada de Gabriel Galhardo, e mantém a pegada, mantém o nível em cima, buscando fazer saldo, até porque naquele momento, Celso, eu imagino que tenha tido até uma conversa no intervalo, o Sport estava perdendo o jogo, e se o Sport perdesse e o Santa vencesse por 7-0, o Santa ultrapassaria o Sport e enfrentaria o Sport com a vantagem do empate para ficar na frente do rival com uma possível vaga no G2, né? Então existia Isso. até uma questão de tabela mesmo, assim, que era importante o Santa buscar saldo. E o Santa no segundo tempo consegue mais 2 gols com o Quirino, né? Ele chega ao hat-trick. Um primeiro gol que é uma jogada de Israel pela direita, ele faz o cruzamento, Quirino tenta o primeiro lance numa cabeçada quase que sentado assim, né? Um peixinho sem ser peixinho. O goleiro defende e depois ele no rebote acaba marcando. E o último gol também é um gol muito bonito. O Santa aproveita ali o contra-ataque. O Eurico achou uma bola muito boa para o William Júnior, que aciona rapidamente Quirino e ele percebe o goleiro adiantado, faz aquele gol de longe por cobertura e o Santa chega ao 6-0. Teve oportunidade para fazer mais, teve lance de William Júnior que quase foi gol olímpico, teve outras tentativas que o goleiro participou do Jaguar, o Santa poderia ter tido um placar mais elástico. Eu não vou entrar tanto nos comentários agora em relacionado aos jogadores que entraram no segundo tempo, vou deixar para avaliação do Campinho, mas assim, tiveram jogadores que
já vem preocupando na temporada e o jogador entrar num jogo que está 6-0, o adversário cansado, se lançando ao ataque, porque é importante dizer, o Jaguar não estava 4-0 e disse, não, vou fechar a casinha para não levar goleada. Era trocando volante por atacante, volante por meia, colocando outro atacante no Abrindo o jogo. time, abrindo o time, abrindo o time. E teve jogador do Santa Cruz, Celso, que entrou e não aproveitou uma chance como essa. Porque assim, um jogo como esse, além de tudo, ele é para retomar confiança. É para isso que esse jogo serve. É para retomar a confiança do torcedor que olha e diz, pô, não é que tá tudo certo, mas também não é que nada pode funcionar. Existe alguma coisa aqui, alguma lógica que pode existir dentro desse time, mas também o jogador retoma a confiança. Um Quirino, por exemplo, que não vinha conseguindo marcar gols em bola rolando, marcou 3. Tenho certeza Exato. que quando ele vai para o clássico contra o Sport, numa confiança muito diferente do que se ele tivesse mais uma vez amargado uma partida em branco. Tu tá falando Você de tem Robinho, é? outros, Robinho, Matheus Regis, Matheus Pedro Regis, né? Costa, Exato. entraram no segundo tempo e não aproveitaram a chance. Né? Não conseguiram performar e preocupa, porque se você não performa numa partida como essa, é de você olhar e dizer, rapaz, a análise de que não serve, ela basicamente é definitiva. Né? É. Porque isso é um ponto até que eu falei no programa ontem, Celso, no finalzinho, quando a gente falou de contratações. Eu acho muito difícil que o Santa contrate até sexta-feira. Tem menos de 48 horas aí que tem que fazer a contratação e o jogador tá inscrito no Pernambucano para ele poder atuar ainda no Pernambucano. Então a tendência é que o Santa Cruz consiga contratar só para a Série C. Sendo só para a Série C, nem tem janela nem nada, então não há pressa. Porque passando de sexta-feira, tanto faz você contratar o cara no sábado ou você contratar na véspera da Série C. A não ser a Copa do Brasil, que ele vai poder atuar, mas em relação à Série C não vai fazer diferença e não vai poder utilizar o jogador agora. Então eu tinha até comentado com o Fred e Cássio na oportunidade do programa que o Santa, na minha opinião, tem que usar esses jogos restantes do Pernambucano também para ir avaliando o elenco, testando os jogadores. Exato. Porque está claro que existe uma carência. O Santa precisa de 5 a 6 contratações, é um fato que 5 a 6 titulares vão precisar vir para a Série C se o Santa quer brigar para subir. Eu acho que a dúvida aqui é, precisa só disso ou precisa de mais? Porque o rendimento que o Santa teve nas primeiras rodadas dá a entender que precisa de mais do que isso. Só que eu Isso. não vou cravar que precisa de mais, por quê? Não Porque eu sabe nem quem é o preciso. treinador, pô? Exatamente, eu não sei quem é o treinador. E assim, a gente sabe que o conjunto afeta muito o individual. Sim. Tem jogadores que não estão rendendo, que se vier um técnico novo, implementar um trabalho, organizar um pouco a equipe, podem começar a render. Talvez não para ser um titular, mas pô, é um cara útil aqui, não está parecendo que seja, mas vai ajudar. Então, tem que dar também essa oportunidade de um novo trabalho, talvez recuperar alguns jogadores. Hoje, a gente começou a ver alguns jogadores que aproveitaram essa primeira chance, esse jogo até mais acessível. Outros não. E esses outros já começam a preocupar ainda mais. Mas no final de tudo é isso, Celso. Eu acho que é um jogo que retoma a confiança, importante. Eu acho que tiveram alguns fatores que podem explicar essa mudança, né? Tipo, obviamente, a reorganização da equipe, a nova escalação, mas a gente tem também especulações que saíram na imprensa de que o Santa pagou uma parte do que estava em débito com os atletas. A gente sabe o quanto isso é importante para um vestiário, né, para dar mais confiança para os jogadores, mas eu acho que, sobretudo, também, Celso, é os jogadores querendo dar respostas para eles mesmos. Porque obviamente que eles sabem que respinga neles um 4-0, fica muito ruim para a imagem do atleta, não só perante a torcida do Santa Cruz, mas perante o mercado. Né? Você está marcado por uma equipe que levou uma goleada histórica contra o seu rival, né? Que foi muito inferior, que não conseguiu disputar a partida, sobretudo ali depois da expulsão, e a expulsão não é justificativa, porque não é a primeira vez que a gente vê uma expulsão acontecer em clássico. E assim, a gente não vê toda vez que tem uma expulsão o clássico ser 4-0 com aquele domínio que o Náutico teve no segundo tempo. Então, eu senti também que os próprios jogadores quiseram dar uma resposta e isso para mim ficou muito claro, né? Com a vontade que os caras estavam de arrumar mais gols, de aproveitar a oportunidade e realmente, como eu falei e até repito, retomar um pouco, pelo menos, da confiança dentro desse grupo. Muito bem, meu caro Artuzito. Você tinha falado, e eu acho que vale a gente antecipar aqui, né? A questão do treinador, né? Será que Cortez vai tá se cacifando ou tá tentando se cacifar ou tem espaço para isso? Até pelo que você falou da ausência de nomes no mercado, para eventualmente tocar esse Santa Cruz, ou você acha que seria temerário? Eu acho temerário e prematuro, Celso. Eu acho que assim, a gente tem que sempre entender na análise que o Santa Cruz enfrentou o Jaguar.
que é uma equipe de nível bem mais baixo dos desafios que o Santa Cruz vai ter daqui para frente. Mesmo no Pernambucano, o Santa Cruz não vai ter mais um jogo do nível do Jaguar. O Santa vai enfrentar o Sport, depois vai para umas quartas de final, onde ele pode enfrentar Maguari, Retrô, o próprio Sport pode, por exemplo, acabar tendo esse confronto, mas dificilmente o Santa vai enfrentar o Jaguar, na verdade, nem tem chance, né? Eu acho que o Vitória tem chance, mas não sei se teria como o Santa enfrentar. Mas a tendência é que o Santa não enfrente mais no ano uma equipe desse nível. Então, primeiro a gente tem que colocar isso na conta. Sim. E segundo, que assim, Fábio Cortez é uma demonstração de um jogo. Mesmo se fosse um clássico contra o Sport, que ele vença muito bem, ainda é um recorte muito curto. O que eu acho que talvez tenha acontecido, e eu falei, né, que isso pode até, o resultado de hoje, a forma que o Santa Cruz jogou, pode até mudar um pouco o cenário de contratação de técnico, eu não acho que é para uma efetivação de Fábio Cortez. É que a gente vem vendo, como eu até comentei, que o Santa tem tido dificuldade no mercado para encontrar um técnico, porque não há um nome assim, 100% certeza, um nome referendado. Você fica naquela dúvida. O Santa já deve estar ali por 5 nomes assim que foram especulados e não especulados jogados ao vento, que o Santa realmente avaliou esses técnicos, né? O nome da vez agora é Luizinho Vieira, mas falando de Luizinho Vieira, por exemplo, ele tem até uma conjuntura específica que é, ele está no Confiança, está bem pressionado no Confiança, parecendo que vai sair do Confiança a qualquer momento, mas sábado joga Confiança e Sergipe. O Confiança não vai liberar seu técnico na quinta-feira, na quinta-feira já considerando amanhã, né? Tendo um clássico para jogar no sábado. E aí E ele não se vai ter quem vencer? colocar. Aí se vencer, ele vai ficar no Confiança. Se Exatamente. perder, aí talvez seja até mais fácil que o Santa não precisa pagar multa. Porque provavelmente o próprio Confiança vai colocar ele para fora e aí o Santa pega ele. Mas assim, realmente é essa sinuca de bico. O que é que vai fazer? O que eu acho que pode acontecer com a demonstração positiva que o Santa deu hoje, porque é uma demonstração positiva, é de talvez diminuir um pouco a urgência da contratação do novo técnico. Dado que o mercado não está tão favorável, talvez o entendimento interno de que, não, vamos então segurar o clássico com o Fábio, até porque o Santa já chegou na quarta de noite sem definir o técnico, mesmo que ele defina É, na quinta, não é fácil que esse cara chegue e coloque o time em campo sábado. isso, Não é isso. simples que E aconteça se isso. Então, colocar, dificilmente vai ter alguma cara, algum efeito que esteja diretamente conectado a ele, sabe? Além de exatamente. uma escalação. Então, assim, a tendência, Santa contratando um técnico ou não para sábado, é que seja Fábio Cortez sábado. Se não for ele na beira do campo, que o trabalho vai ser feito por ele para o jogo. Hum. Acho que a gente pode chegar nessa conclusão. Então, talvez o entendimento interno seja, veja, a gente ganhou ali um pouquinho a mais de paciência. Agora, minha opinião aqui, para mim é só um pouquinho a mais de paciência, porque eu entendo o argumento de que realmente o mercado está difícil, e às vezes você agir de forma apressada, você pode acabar escolhendo um técnico que depois você vai se arrepender Aí você se tivesse esperado um prejudica não pouco. só o pernambucano, mas pode prejudicar a temporada. Exatamente, porque você pode atrapalhar o planejamento ali para frente, o que poderia ter esperado um pouquinho mais e ia surgir um cara melhor e que seria uma escolha melhor. Faz sentido. Mas assim, o Santa tem que cuidar porque na próxima semana, quarta e domingo, joga as quartas de final. E as quartas de final do Pernambucano valem vaga na Copa do Brasil de 2027, que é bem relevante. O torcedor do Santa Cruz, mais do que ninguém, precisa entender a importância de você jogar a Copa do Brasil. E por que é que eu digo isso? Não é só questão financeira, é ranking. Um grande Exato. ponto para o Santa Cruz estar mal no ranking, além, obviamente, de estar na Série D, ano retrasado até fora de divisão, mas é também a ausência na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é muito importante para o ranking da É aquele CBF. ciclo, né? Você entra no ciclo que você começa a nadar contra a corrente. Exatamente. Então, assim, é muito relevante para o Santa Cruz conseguir essa vaga. Não dá para. Porque eu já vi algumas correntes de que, não, no Pernambucano não vale nada, não é o Pelo importante é a amor Série de Deus. C. Veja, a Série C vale muito mais que o Pernambucano, isso não está em discussão, mas o Pernambucano ele tem o seu valor, sobretudo nessas vagas para o Santa Cruz conseguir. E a vaga na Copa do Brasil, a gente não está falando aqui de o Santa Cruz ser campeão. É assim, passar nas quartas de final, que é a semana que vem que define isso, sabe? Ou então, aqui agora ficou difícil, não sei se acabou o jogo do Náutico, se o Náutico acabou perdendo para o Retrô. Eu acho, pelo que eu estou vendo aqui, encerrou 1-0 o Retrô. Ficou um pouco mais complicado, porque o Retrô tem um jogo acessível na última rodada e que se ele vencer, já não teria como o Santa Cruz conseguir chegar nesse G2. Mas eu estava falando mais da possibilidade de talvez vencer no Clássico, o Santa acabar sendo segundo e aí já teria a vaga. Mas de toda forma, eu acho que o Santa também não pode negligenciar a necessidade que tem de organizar a equipe e achar que apenas por causa do jogo de hoje Fábio Cortez vai resolver. Então, eu até brinquei no Twitter, falei,
ninguém me avisou que o auxiliar do Santa era Guardiola, que o cara com 5 minutos fez 2-0 e tal. Mas assim, isso é brincadeira. Óbvio que foi positiva, a participação de Fábio Cortez foi positiva, mas foi aquilo. Assim, eu acho que Fábio Cortez, ele quase que foi um torcedor do Santa ali. Obviamente que não foi, ele é um profissional, ele trabalhou isso, mas atendeu o anseio da torcida, né? E para concluir, Celso, quem diria, né, que funcionaria você colocar em campo os melhores jogadores que o Santa Cruz tem à Não disposição, né? é? Realmente inimaginável, Que né, surpresa, que isso né? acabaria aumentando o nível de exibição da equipe. Que surpresa, pois é. Quem diria? É isso, meu caro Artuzito. Dessa forma, tá? A gente vai girar para o nosso segundo bloco. Antes, eu queria só deixar um abraço aqui nos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, tá, galera? Importante você encarar, né, o jogo online, né, as apostas, como um hobby, né, como algo relacionado ao entretenimento, que, portanto, precisa ter muita responsabilidade financeira, tá? Você vai ali devagarzinho, apostando dentro do limite do que você pode, né, apostar, dentro do que você pode gastar, do que você pode definir ali para o entretenimento, para o lazer, certo? Então, toma esse cuidado aí. Bet Nacional, inclusive, parceirão aí nosso, e a gente sabe que desde sempre, muito antes da regulamentação, a Bet Nacional já se preocupava bastante com isso aí. Então, isso posto, vamos aí ao nosso estimado Campinho. Vamos lá para o Campinho, porque chegou a hora de a gente analisar os desempenhos individuais. Detalhe que o Campinho é bomba pet, viu, Celso? 100% atualizado. Olha o professor que tá ali na beira do campo. Tem que Professor respeitar, pô. Cortez já. Tem que respeitar, tem que respeitar. Professor Fábio Cortez. É isso. Mas vamos lá, vamos começar com o Rock Kennedy, né? Rock Kennedy não teve trabalho, Rock Kennedy não teve uma vida muito difícil. E aí a gente fica naquela, né? Se vai no amarelo goleiro, né? Ou se a gente encontra algo a destacar, seja positivo ou negativo. Amarelo goleiro, Celso, porque realmente, assim, não tenho que destacar nem positivo nem negativamente de Rock Kennedy. Teve algumas participações, mas assim, chutes simples, tá? E ele fez a defesa como deveria fazer. Então, o amarelo aí para ele. E longe de que ele fez uma partida ruim, mas é que realmente não foi testado. Foi aquele jogo que o goleiro nem sujou a roupa, dá para se dizer. Boa. Então, amarelo goleiro para Rock Kennedy. E aí, a zaga formada por Eurico e Jansson. Aí a gente precisa analisar um pouco mais a forma como eles conseguiram ir ocupando os espaços e a forma também como eles ajudaram na construção da jogada, né? Exatamente. Eu vou colocar um jogo bem para os dois, Celso, por motivos um pouco diferentes para cada um deles. Eurico, eu gostei muito de Eurico na saída de bola. Eurico é um jogador que sempre foi muito importante nesse quesito para o Santa. A gente destacou até essa característica, até mesmo no amistoso que o Santa Cruz teve lá no comecinho contra o Defensa e Justiça, como o Eurico muitas vezes era o desafogo. E hoje ele voltou a ser o Eurico que passa segurança nesse sentido. Defensivamente, eu acho que os dois não tiveram tanto trabalho, mas de toda forma, o Eurico eu acho que se destaca nisso. O próprio lance do último gol, como eu citei, tem uma saída dele muito boa ali para o William Júnior, encontrando esse passe. É realmente assim de um cara que tem um grau de assertividade maior, principalmente para quem atua na posição de zagueiro. Acho que muito porque o Eurico sempre foi volante desde a base e depois acabou virando zagueiro. Então fica esse ponto positivo aí para ele. E Anson, assim, Anson já por outro lado é aquele zagueiro, sabe, Celso? Mas assim, muito seguro, eu achei, sabe? Não brinca em serviço, ganhou basicamente todas as disputas pelo alto, ganhou as disputas pelo chão também que precisava. Então, jogou sério, jogou limpo. E se por um lado o Rock Kennedy não teve tanto trabalho, obviamente os zagueiros tiveram um pouco mais, até porque o fato de não ter chegado trabalho para Rock Kennedy tem também a participação deles. Então, por isso que eu coloco ali o jogou bem para os dois. Muito bem, muito bem. Importante aí a gente ver essa evolução, né? É uma posição que a questão da autoconfiança, né? Da, do jogador, ela acaba pesando muito, né? Na performance deles. Então, importante
aí que Eurico e Anson tenham conseguido também, né, passar em branco, um sistema defensivo que passa em branco depois de tomar uma goleada, também é algo a se destacar, não é isso, Arthuzito? Com certeza. É o que eu falei, assim, a gente não pode nunca se empolgar e deixar de analisar que é o Jaguar, mas a gente também precisa analisar o que vinha sendo o Santa Cruz, né? Suas limitações, seus problemas, e querendo ou não, é um tijolinho ali importante essa atuação de hoje. No caso da zaga não é diferente. Por mais que o desafio técnico seja bem menor, mas eles se portaram bem. E é aquela, né? Não é, se o desafio é esse, eu tenho que me portar bem. E eles fizeram. Então, passaram de ano. Muito bem. Vamos então agora analisar os laterais do Santa Cruz. Como é que você analisa aí Israel, né, e Alex Juan? Eu vou colocar também o jogou bem para Israel Alex Juan. Eu pensei em colocar o muito bem, mas eu acho que tem três jogadores que eu vou acabar destacando nesse muito bem. Embora Israel e Alex Juan, por exemplo, é um jogou bem melhor do que Eurico e Anson, mas eu vou colocar como jogou bem para eles, tá? Israel, como eu falei, participou de 2 lances de gol, apareceu bem no ataque, alguns vacilozinhos ali na parte defensiva, deu um certo espaço, alguns erros, mas aí faz parte também. Mas gostei da partida de Israel. É um Israel que lembrou mais o Israel que a gente viu no ano passado. Óbvio, tem um desafio, mas importante essa notícia positiva aí para o Santa. E eu acho que ele ganhou a posição de titular, tá, Celso? Porque Pedro Costa está naquela lista que eu citei de jogadores que Retomou, não né? aproveitaram. Exatamente, retomou, essa é a melhor palavra. Ah, Porque o próprio Pedro Costa, e aí eu já vou emendar na avaliação dele aqui como mal, para fazer já esse comparativo, já que eu falei da questão da titularidade, mais uma vez não aproveitou, tá? A oportunidade. Assim, Pedro Costa, ele entrou. É verdade que ele entrou já no momento que estava Robinho e Matheus Regis. Na verdade, ele entrou pouco tempo depois, entrou Robinho e Matheus Regis. Então é mais difícil de dialogar com Robinho e Matheus Regis do que com William Júnior e Quirino, isso é verdade. Mas ele mesmo, assim, nas vezes que chegou ao ataque, errou. Tem um lance que ele dá um passe assim para ninguém. Parece que ele tinha um amigo imaginário ali que ele tenta jogar. Enfim, não. Realmente é uma decepção até o momento Pedro Costa, porque é um jogador que a gente tinha uma esperança, não só pela passagem no Remo, que ele até atuou pouco, mas pela passagem que ele teve no Retrô, na Tombense, e realmente não vem acontecendo no Santa. Então, bem para Israel, mal para Pedro Costa, e indo para o outro lado com o Alex Juan também jogou bem, tá? Alex Juan participou do primeiro gol, aparecendo no ataque, se mostrando à disposição. Os dois laterais tiveram espaço e aproveitaram esse espaço. O Alex Juan, principalmente, muitas vezes a gente via ele como ponta mesmo, sabe? Principalmente quando estava o William Júnior caindo por esse lado. O William centralizava, ele aproveitava bem o espaço. É um cara que realmente é habituado a jogar nessa posição, tendo mais espaço e foi bem. Gostei da partida dele hoje. rapaz, olha só que diferença esse sistema defensivo, né, velho? Que diferença violenta, pô. Impressionante. Lógico, pau, a gente vai ter que ficar fazendo essa ressalva o tempo inteiro, né? Porque tem os cortes e tudo. Lógico que a gente tá falando do Jaguar, né? Mas ainda assim, é importante que eles tenham feito a obrigação bem, né? Ruim seria se a gente tivesse falando que o jogo não foi 6-0, foi 6-1 com a falha de Rock Kennedy, ou com um pênalti infantil de Eurico, ou com um gol contra de Anson. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está Ou um falando a aí. zero ou 1-0, Celso, com um gol de pênalti, um 2-1 com um gol de cabeça numa jogada de bola parada, sabe? Aquela coisa meio Isso, ganhou a isso. forceps aqui. Não foi o que a gente viu de forma alguma, né? Exato. Exatamente. Então, importante, né, que a análise também vale para o sistema defensivo, né, que o Santa Cruz tenha feito o que se espera dele. Agora vamos analisar o meio campo do Santa, né, que teve a volta de Andrei jogando ao lado de Balotelli, né. Importante a gente falar que aparentemente, né, talvez esse seja o setor que o Santa está mais equilibrado, eu diria, né? É um setor que talvez o Santa, talvez não, acho até que o Santa precisa aí se reforçar para esse setor, né? Precisa buscar alguém que faça melhor a transição, precisa de um volante de contenção que realmente seja um esteio ali para a linha de combate dos volantes do meio campo. E independentemente disso, eu acho que aqui não tem uma queda muito grande assim, sabe? Ou um ganho muito grande de performance.
quando a gente vê, seja qual for a composição aí desses 4 nomes. Eu acho que a gente tem em Balotelli a maior expectativa, né? Até pelo que ele fez na reta final, né, da temporada passada, sendo o autor, inclusive, de forma merecida, a cereja do bolo daquela reta final dele, o gol do acesso, né, ter sido dele, mas nessa temporada tá deixando a desejar. Então a sensação que eu tenho é que esse setor aí, esses 4 nomes, há algum equilíbrio, né, se você for comparar com os demais. Sim, é verdade. Eu também acho que é um setor que o Santa precisa de contratação e muito para mim por causa que Andrei não aconteceu no Santa Cruz. Tá? Assim, Exato. Andrei é. E aí eu vou até ser mais severo na avaliação de Andrei, assim como em outras avaliações, porque se a gente pesa o adversário, na hora que o jogador vai mal, a gente tem que pesar isso também para, assim, dizer que o sarrafo tem que ser mais alto aqui na hora da avaliação. Então, Andrei, eu vou colocar um muito mal para ele, tá? Olha aí. Porque num jogo como esse, claramente no primeiro tempo, Andrei era o jogador que estava fora da rotação da partida. Andrei, ele errando passe, sendo muito burocrático. Eu vou lembrar só de um passe vertical realmente que Andrei deu na partida, outras vezes vacilando. Tem um lance que tem o gol anulado do Jaguar. A jogada começa num erro claro ali de Andrei de saída de bola. Andrei, Exato. depois, no final do primeiro tempo, ele leva um amarelo de graça, assim, uma falta no ataque. O jogador estava na grande área do Jaguar. E ele comete uma falta desnecessária, leva cartão amarelo, acaba saindo, porque já se percebeu no Santa Cruz que ele sempre chega atrasado, então levou um cartão amarelo, tem que sair Andrei, porque a chance dele cometer outra falta chegando atrasado e acabar levando outro cartão amarelo é grande, como aconteceu lá no jogo contra o Retrô, embora ali tenha a circunstância do erro ali de Rock Kennedy, mas realmente é um jogador que não acontece. Ele tá fora da rotação de um jogo profissional, assim, Celso, a sensação que eu tenho. E eu peso porque é que nem Pedro Casé falou aqui. Ele tá fora da rotação de um jogo contra o Jaguar. É de você olhar e dizer qual o jogo que ele vai conseguir performar, sabe? Então, muito mal aí para Andrei. Por outro lado, Balotelli eu gostei, tá? O Balotelli jogou bem. Não é ainda o Balotelli do ano Não é. passado, o melhor Balotelli que a gente tem a expectativa, mas foi um Balotelli que já se apresentou um pouco mais para o ataque, colocou uma bola na trave, por exemplo, para você ver. Então, já foi um cara que pisou um pouco mais na área, conseguiu dialogar melhor com os meias que tem ali, foi aquela Tentou se proteção defensiva. conectar com a reta final da temporada passada, né? Exatamente, começou a lembrar, né, o que o torcedor quer e a expectativa, na verdade, não só o Balotelli, mas todos os outros, é que daqui para melhor. Que a exibição de hoje ela seja meio que o teto baixo do Santa. Essa exibição de hoje não vai ser suficiente para o Santa vencer todos os jogos, muito menos para o 6-0. Mas se jogar disso para frente é um bom caminho. E eu acho que Balotelli deu esse demonstrativo para o torcedor e fica um jogou bem aí para ele. Gostei da partida de Balotelli. Eu acho importante pontuar também, você acabou de me lembrar disso aí, mas acho importante pontuar que é essencial para qualquer trabalho ter uma referência própria, sabe? Ter algo onde você mirar dentro do que você mesmo conseguiu fazer, para você dar o próximo passo, sabe? Às vezes você está patinando ali, você tenta uma coisa e sente que não é exatamente aquilo, você tenta, sente de novo. Quando você tem uma performance assim, né, independentemente do resultado, assim, elástico ou do nível do adversário, mas quando você tem uma partida onde você sente que tudo deu certo, que tudo funcionou, pronto, ali passa a ser uma baliza, sabe? Passa a ser uma referência que acaba sendo importante para o crescimento, para que o trabalho ele tenha lastro, sabe? Eu acho importante. Mas vamos lá, seguindo em frente. Então, o Balotelli muito bem, não é isso? Não, Ou jogou bem? bem para Balotelli, Bem. bem. Tá. Vamos Eu já agora com vou. os substitutos, Galhardo e Boa, Favela? eu ia emendar com isso, justamente. Eu vou colocar o razoável para os dois, tá? Eu Certo. acho que Gabriel Galhardo, ele no começo do segundo tempo entra mal, ele até erra o primeiro passe que tenta, comete uma falta depois, mas ele vai crescendo na partida. Foi a melhor atuação de Gabriel Galhardo no ano, lembrando um pouco o Gabriel Galhardo do ano passado, conseguindo organizar o jogo. Tem até um lance que ele quase marca, né? Uma tentativa do Santa que o goleiro do Jaguar espalma, no rebote ele acaba finalizando para fora. Razoável, uma partida regular ali de Gabriel Galhardo. Pedro Favela já é um razoável assim. Pedro Favela é o que eu falei de Anson, sabe? Sabe aquele volante que não tem brincadeira, marcação. Então, realmente, ele é o substituto de Balotelli. Não,
cenário normal, ele é o jogador com as características de Balotelli, mas que muitas vezes acaba atuando junto com o Balotelli, dependendo da circunstância de jogo, da necessidade que o Santa Cruz tem. Eu acho que Pedro Favela hoje fez uma partida razoável. Dentro do futebol dele, ele entregou o que era esperado ali, mas nada muito além disso. Então, razoável aí para ele também. E quem diria que Patrick Alain faria bem a William Júnior e William Júnior faria bem a Patrick Alain, né? Quem diria, Arthurito? Muito bem para os dois, Celso. Os melhores jogadores da partida, o que fizeram o time do Santa Cruz funcionar, que fizeram o time do Santa Cruz chegar no 6-0 foi essa dupla, que se entendeu muito bem na movimentação, na tabelinha, no passe. Assim, realmente se conversou muito bem. Né? Gerou-se até talvez uma dúvida: será que essa equipe treina para ter 2 meias? Se vai dar certo? Pô, a resposta, óbvio, é contra o Jaguar. Deu espaço, deu oportunidades para eles, mas aproveitaram, fizeram o que deveria ser feito e muito bem. Né? Patrick Alain participando de gol, marcando o primeiro gol, William Júnior marcando também o segundo gol do Santa, dando assistência, participando de outras jogadas, participando do último gol com assistência para Quirino. Inclusive, eu já vou emendar aqui com o William Júnior como o melhor da partida, tá? Fiquei na dúvida entre Traz a Patrick Alain e William estrelinha aí, Júnior, homem. mas eu vou colocar para o William Júnior até como uma representação também desse cara que a torcida tanto pedia e que realmente funcionou, sendo como titular junto com o Patrick Alain. Então, o William Júnior aí, para mim, foi o craque do jogo de hoje. Olha aí, então o William Júnior já o craque da partida. Depois vai distribuindo ali as bolinhas entre os goleadores dessa noite. Meu caríssimo. Dessa noite não, né? Dessa tarde. A noite é quando tá gravando, né? E já quase madrugada, na verdade. Não, ainda falta um pouquinho. Mas, tá, então o William Júnior melhor muito da partida. Bem, e Patrick Alain muito bem também. Tá? Muito bem. Já coloca muito bem. Robinho, mal. Foi mais um que não aproveitou a oportunidade. Não acho que ele foi tão mal quanto o Matheus Regis, que a gente vai avaliar daqui a pouco, por isso que eu coloco mal. Para mim, ele está na escala ali de Pedro Costa. Teve algumas participações, mas assim, um comentário também sobre Robinho, que vai valer também para Matheus Regis, é assim. Tem um primeiro lance que Robinho tenta uma bicicleta, que eu acho que aquele lance ali realmente foi o que poderia acontecer. A bola acabou pelo domínio ali, ficando numa situação que ele ia ter que tentar girar com a marcação próxima, não ia conseguir, ele deu a bicicleta. Beleza, faz parte. Depois ele tenta a bicicleta num lance que não existe. Assim, ele forçou realmente a barra para usar uma bicicleta e eu não entendo. Um jogador que não marca. Eu acho que Robinho não marca desde 2024, salvo engano. Eu não sei se ele marcou nos últimos 2 anos, mas se marcou foi em 25, 26, foi em 24, perdão. Porque 25 certeza que ele não marcou, talvez seja 23. Aí o cara tem a chance num jogo contra o Jaguar, o adversário já cansado da marcação, aberto, um jogo, sabe, fácil para você fazer o gol, tirar essa zica e tal. Aí tem um lance e o cara fica forçando bicicleta, pô. Pelo amor de Deus, assim, eu não entendo a inteligência desse jogador, que Matheus Reis fez a mesma coisa, tá? Que é outro cara também que não marca há mais de ano e em vez de aproveitar a oportunidade, um jogo para dar confiança, para fazer o que Quirino fez, por exemplo, que marcou 3 vezes, o cara simplesmente joga essa chance no lixo. Então não entendo, mas Robinho ele ainda participou do jogo. Então fica o mal para ele. Matheus Regis, e aí eu vou pular a fila aqui, Celso, só para falar porque ele entrou no mesmo momento que Robinho, aí eu vou colocar o muito mal porque, assim, a situação do Matheus Regis é calamidade. Ele entrou no segundo tempo, Celso, e perdeu disputa para Gil Mineiro, que jogou desde o começo e tem 36 anos. Impressionante. Sabe? E o cara perdeu disputa com ele. Não ganhou num contra um contra ninguém. E aí você olha esse cara, se ele não ganha em 1 contra 1, num jogo como esse, ele vai fazer o quê para ajudar o clube? Sabe? Assim, é difícil você julgar o torcedor que termina esse jogo hoje e diz: ó, Matheus Regis não pode nunca mais entrar em campo. Matheus Regis é o pior jogador que eu já vi no Santa. Eu vou dizer como que esse cara tá errado. Tem fundamento o que ele tá falando, não é loucura. Sabe? Então, assim, contratação horrível, horripilante que o Santa Cruz fez, mas que infelizmente não é novidade, tá? Para mim, loucura seria se Matheus Regis viesse e fosse um cara para resolver a vida do Santa. Eu conheço bem Matheus Regis, começou no futebol paraibano, 13, Campinense. Sempre foi esse jogador firula e não tem nenhuma objetividade, não consegue participar efetivamente do jogo. Infelizmente o Santa trouxe e está pagando o preço aí, muito mal aí para Matheus Regis. Portanto, muito mal para Matheus Regis.
Agora, vamos falar de outros dois jogadores que foram muito bem, tá? Na partida de hoje, pelo menos na minha opinião. Vitinho e Quirino, né? Quirino, porra, lavou a burra, como se diz, né? Lavou a burra. Muito bem para ele. Não é o melhor em campo, porque por mais que tenha feito 3 gols, também teve alguns errinhos ali durante a partida, né? E ele não. E hoje o Quirino foi diferente do Quirino habitual, que normalmente Quirino é o quê? Não faz gol, mas participa muito do jogo, faz a equipe fluir. Hoje ele não teve tanto essa característica de participar tanto do jogo para fluir, mas foi decisivo fazendo gol, que é o mais importante para o centroavante. Então, Ô, muito Arthuzito, bem aí para Quirino. imagina o seguinte: jogadores do Santa foram para casa hoje, todo mundo feliz, liberado para comer carboidrato, porra, a turma vai no hambúrguer, a galera vai na pizza, tal, né? E amanhã vai acordar feliz, vai olhar para o filho, tal, organizar o filho, conversando com ele, bota o programa na televisão. Né? Tá lá brincando com o filho. Aí ele pega e o menino faz: papai, por que você tem 3 bolinhas e não tem uma estrelinha? E o William Júnior, com uma bolinha só, tem estrela. Como é que Quirino explica isso pro filho? Não explica, não, né? Aí tu complicou o rapaz, viu? Não, veja. O cara numa dessa, veja, imagina ele assistindo esse programa. Ele fala: meu irmão, eu vou fazer o que mais para esse caba me apontar como melhor em campo? Eu fiz 3 gols hoje e o danado me apontou William Júnior como melhor em campo, bicho. Em minha defesa, a nota dele tá a nota máxima, tá? Então, nota máxima para ele, muito bem, foi muito bem, marcou 3 gols, mas assim, para a importância para o jogo do Santa Cruz, para a equipe como se organizou e para o jogo fluir, de William Júnior foi maior do que a dele. Tá Ele bom. foi um decisivo dentro de campo, mas eu vou premiar o que foi realmente de diferente que a gente viu no Santa hoje, que foi a equipe Tá. funcionando, triangulações. Eu acho que é importante também falar, Celso, rapidinho, que assim, dos 6 gols do Santa, só o segundo que não foi um lance de jogada trabalhada. O Santa recuperou a bola na saída Importante, errada do Jaguar e marcou, importante. mas todos os outros não teve gol de pênalti, gol de falta, bola na área, cruzamento. Não, foram gols de jogadas trabalhadas, tá? Então mostra que realmente essa questão da jogada trabalhada vindo de trás, passando pelos meias e tudo mais, foi o que o Santa teve de diferente hoje. Por isso que o William Júnior levou a estrelinha, tá? Tá bom, tá explicado aí. Seguindo, Vitinho eu vou colocar o jogou bem, tá? Vitinho foi bem na partida. Primeiro gol dele como profissional. Vitinho que veio do Bahia, não tinha marcado profissionalmente lá, marcou hoje, fez ali um gol no primeiro tempo e participou do primeiro gol, participou bem do jogo. Não é um muito bem porque não teve no nível desses outros 3, né? Esses outros 3 são o pódio ali, mas também uma participação interessante de Vitinho e uma notícia boa, porque finalmente é um ponta do Santa Cruz marcando gol, participando bem. Tem Renato também, mas assim, mais um desses que foram contratados desse ano, pelo menos agora um apareceu bem numa partida, né? Porque o trio de pontas que havia sido contratado, o nível não estava nada bom e se mantém assim com relação a Robinho e Matheus Regis, mas Vitinho realmente deu uma resposta positiva pro elenco hoje. Matheus Regis é muito mal, tá, meu caríssimo Alan Isso, Roberto? vermelho. Sabe o que é isso? Tá ali negociando cerveja com Atos no chat. Aí comeu mosca. Brincando. Ó, e agora vamos falar. Pode chamar de professor? Professor. Posso? Professor. Aí Professor você, se não Fábio Cortez. chamar, você que vai ter que se explicar com ele como é que o cara faz o time ganhar de 6-0 e não pode ser professor. Exatamente. E não vou querer brigar com um desse que ele tá no shape. Então não vou Tá no querer ir shape. crenca, na verdade. Mas vamos lá, falar do professor Fábio Cortez. Pô, eu acho que já larga para mim no muito bem, porque, velho, fazer o simples, às vezes, parece ser tão difícil, velho. E quando eu vejo que alguém faz o simples e o simples dá certo, eu me sinto bem, velho. Eu me sinto bem. Eu faço, pô, tá vendo, velho? Faz o simples, pô. Não, Arthuzito. É exatamente isso, Celso. Eu não vou nem falar muito porque você resumiu. Fábio Cortez é um muito bem porque com pouco tempo fez o simples e não só fez o simples, funcionou muito bem o simples que ele colocou em campo. Totalmente.
Aí não parecia de forma alguma que ele estava inventando a roda, tentando coisas diferentes. Ele mexeu na equipe e a sensação que você tinha dentro de campo é que a equipe sempre jogou assim, Encaixou. se conhecia jogando dessa forma. E também foi bem nas mudanças, tá? Colocou, por exemplo, um Robinho Matheus Reis e diz: Ó, meu filho, As aproveita a mudanças é chance. que não foram bem, né? Mas ele foi bem nas Exatamente, mas mudanças. ele diz: Pedro Costa, ó, pega essa chance, Robinho, pega essa chance, Matheus Regis, pega essa chance. E assim, muito participativo, tá, Celso? Como o jogo hoje não tinha torcida, você conseguia ouvir durante a transmissão inteira os treinadores, né? E Fábio Cortez foi o jogo inteiro dando indicação em cima, vamos aproveitar. Então, muito bem aí para ele. Aproveitou a chance e fez a equipe fluir, fazendo simples, como você disse, mas fazendo bem feito. Muito bem, então, professor Fábio Cortez, fecha aqui a nossa análise com muito bem. Traz aqui para a tela, meu caro Alan Roberto, né, o nosso outro integrante do programa de hoje. Olha quem está. Olha ele aí. Meu amigo Atos Gildo. Tava Atos, botando a pressão em Arthur é aqui, mandei muito mensagem. verde, né, bicho? É uma alegria. Não, Toma esse mas amarelo, merece. toma esse verde, né? Mas merece, 6-0. Veja, isso é uma prova que Marcelo Cabo poderia fazer algumas coisas diferentes, né? Tá, E Pelo não tá. amor de fez. Deus. O homem, rapaz, eu não conhecia aí o Problema do Cortez. esporte, né, Atos? Oi? Problema do esporte, azar do É, esporte. Né? eu não conhecia o Cortez, não. Eu vi só alguns comentários dizendo que ele tinha cabelo branco. Eu pensei que era um senhorzinho, meu amigo. Olha o tamanho do homem. Foi isso que eu Veja falei. só. Dá para competir com o professor Roberto no supino ou não? Ainda não está nesse Não, nível. aí toma uns venenos, viu? Aí, assim, que me com todo respeito, mas toma uns veneninhos, porque, meu amigo, olha o Tu tá falando de tamanho, quem? pô. Tu tá falando de quem? Aí, ó, o E Cortez, Roberto os não. dois. Não, mas aí eu acho Meu que amigo. trabalha dobrado, porque, meu amigo, natural não é não, viu? Natural só a Tem planta. suquinho? Tem suquinho? Tem. Tem suquinho? Tem É certeza? muito forte, Oh. parece um pterofilista. Tem um cara no YouTube, né, que analisava se o shape da turma era de Fake suquinho ou se não Nery, era. Fake Nery, aí é Fake Nery. Fake News. É, Faz isso amor com aí. suco. Faz amor com Fake tudo. Nery. Mas é bom, viu? Para o vestiário, para impor respeito ali, nesses peladeiros. Fale baixo, né? E, Fale baixo. quem vai se meter aí com o homem? Isso Que mesmo. queria ver Galhardo engrossar aí. E a Galhardo ia ficar fininho na hora. Viu? Já é, né? É, Já é. Galhardo aí, frente ao professor Cortez, ele não tem nada de Cortez, só tem o nome, né? é verdade. Arthuzito, parabéns pela goleada, parabéns pelas análises, obrigado pela companhia. Valeu. Bom programa aí pra vocês. Tentei ao máximo, viu, Atos? Agora essa cerveja aí, o difícil é que eu acho que tem que bater lá na casa dele pra conseguir, né, Celso? Porque o cara não sai. Como é que vai tomar essa cerveja aí? Veja, no Ele Jordão, tem que mandar pelo Zé Delivery, pô. Tem que eu mandar só- e pegar pelo Zé Delivery. veja só, eu consigo desconto em todos os bares do Jordão. Pode vir. Ai! Não é só Valeu. desconto, não. Tem conta. Tem conta em todos os bares. Pendura. Tem um prego ali, tem um prego. Cheira, Arthuzito. Valeu. Tamo junto. Abraço. E é isso, galera. Agora a gente gira a nossa chave e vamos agora começar a analisar outro confronto dessa sexta rodada, tá? E antes de a gente começar a falar desse jogo aqui, né, vou dar um pouquinho de contexto e vou pedir para você me ajudar com isso, tá, Atos? Porque eu acho importante a gente lembrar que quando o Náutico entrou em campo, o Náutico já tinha garantido não apenas tudo o que já tinha garantido, vaga na Copa do Brasil, vaga na semifinal, mas já tinha garantido também a liderança da fase de grupos, o primeiro lugar da fase de grupos, por conta do empate do Sport, né, no jogo contra o Maguari. Né? Isso fez com que o Náutico, como eu falei, entrasse em campo com uma situação diferente. O que é que eu quero destacar como situação diferente? É aquela chavezinha, aquele botãozinho, que às vezes ele desarma, sabe? Que você aperta ali,
quando você já tem o seu objetivo alcançado. Às vezes esse botão ele simplesmente é apertado ali e acontece isso. Eu não acho que foi o caso desse jogo contra o Retrô, porque o Náutico teve volume, né? Consegui acompanhar uma parte da partida, ainda não tinha começado a live. Depois eu não consegui acompanhar o segundo tempo, por exemplo. Mas no primeiro tempo eu vi um Náutico com volume, né? Um Náutico que parou nas mãos do goleiro Paulo Ricardo, um Náutico que desperdiçou oportunidades. Então não sei exatamente se é essa a situação, mas queria dar esse contexto para que a gente começasse a falar do jogo com todas as áreas cobertas, né? Queria entender, Atos, o que é que faz com que o Náutico, que vinha com não apenas com invencibilidade, mas com 100% de aproveitamento, né, não tenha conseguido manter esse retrospecto, ou pelo menos a invencibilidade, com o mando de campo e já com todas as garantias que precisa em relação aos seus objetivos para essa primeira fase. Boa noite, Celso. Boa noite para quem... Alan Roberto, né, tá nos trabalhos. Para quem está acompanhando aqui com a gente essa live. Celso, veja, a audiência aqui do 45 conhece muito bem o nosso querido FAI, né? Fred Vai. é especialista, né, em ser bombeiro. Mas veja, eu também tenho minha veia de bombeiro, tá? Ela aparece muito pouco, tá? Mas tem os momentos corretos que De usar. o atozinho cheio de falha vem vestido de bombeiro para poder trabalhar nas horas certas. E um desses momentos, eu vou dizer isso logo agora, Celso, porque vai acabar sendo uma máxima da minha análise dessa partida, tá? Campeonato Pernambucano 2021. Hélio dos Anjos, no comando do Náutico. O Náutico fez uma excelente primeira fase, né? Uma excelente primeira fase de Campeonato Pernambucano. Um time que ficou conhecido, né, como time batível. Só que na última rodada, também o Náutico tinha um jogo protocolar. O Náutico já estava classificado, não teria mudanças na exposição da tabela, e o Náutico foi para um jogo na Ilha do Retiro, contra o Sport, na última rodada. Esse jogo, o Náutico poupou alguns jogadores. Foram 4 ou 5 jogadores que o Náutico tirou dessa partida. O jogo foi 3-0 para o Sport, tá? Uhum. E foi um jogo onde o torcedor entrou em parafuso, tentando compreender. E naquela partida, eu acabei entrando nesse posto de bombeiro para tentar traduzir para o torcedor que aquele jogo assim não valeria nada, sabe? Que o que de fato ia valer seriam as finais, a semifinal e a final. E eu acho que esse jogo vai ter uma pegada muito parecida com essa, tá? Como você disse, o Náutico já estava classificado para a semifinal, já estava com a vaga na Copa do Brasil. Logo cedo teve um empate entre Maguari e Sport e isso deu a primeira colocação para o Náutico. Então o Náutico tinha 2 jogos para cumprir tabela. Tanto o jogo de hoje, quanto o jogo de sábado contra o Vitória, que provavelmente vai acontecer na cidade de Bonito, porque o jogo não pode acontecer na Arena Pernambuco, porque o Retrô tem preferência, né? E o Retrô tem um jogo para fazer no sábado. Eu não sei como o Náutico ia vir para essa partida, Celso, porque se falou muito durante a semana, de domingo para cá, que o Náutico poderia rodar alguns jogadores. Em entrevista coletiva, o Guilherme dos Anjos chegou a falar que um garoto da base, que até do Sub-17, tá? Que eu tento acompanhar a base do Náutico, mas esse jogador eu não conhecia, porque o Sub-17 é um pouco mais difícil você acompanhar. O Sub-20 você acaba acompanhando mais os jogadores. Que é um atacante, Rosa é o nome dele, que ele poderia até sair como titular hoje. Não foi o caso. Ele foi entrar no segundo tempo. Mas por ele falar que esse jogador poderia sair jogando, o Náutico poderia vir muito mudado para essa partida. Não sei se influenciado pelo resultado do jogo do jogo do Sport, dando a primeira colocação para o Náutico tenha mudado, ajustado um pouco o planejamento. Então, os 2 jogos.
Hoje a gente viu o Náutico entrando praticamente com força máxima. A única mudança foi jogadores que não estavam à disposição, como o Reginaldo, como o Toró, e um jogador poupado, que foi o Igor Fernandes. O Wanderson entrou no lugar. Possa ser, e a gente aí só vai conseguir saber no sábado, que o Náutico entre com um time completamente reserva, ou entre até com o time sub-20, não sei, é uma possibilidade. Então, para também não ficar tanto tempo sem jogo, já que o Náutico só vai jogar na semifinal, que dá mais ou menos daqui a 15 dias, o Náutico tinha decidido, olha, vamos fazer esse último jogo agora, com a base do time titular, vamos ver como o time desempenha em campo, fazer alguns ajustes, uma oportunidade de ver diante de uma equipe como o Retrô, e aí a gente já não coloca ninguém no sábado e se preparar para a semifinal. Pode ser um planejamento, e se isso acontecer, eu acho que foi um ajuste feito após o resultado de Sport em Maguari, tá? Então, é isso que a gente tem de contexto para a partida, tá? E a gente já pode ir para analisar esse jogo, porque tem muita coisa para comentar sobre essa partida, viu, Celso? Assim, de antemão, já classifico de uma forma. Tem uma coisa que as pessoas gostam muito de falar, e geralmente eu não concordo, mas no jogo de hoje cabe muito, que é a famosa expressão. Foi um jogo de dois tempos distintos. Muita gente utiliza a todo Esse é um momento clássico, pô. é um O jogo clássico. dos dois tempos, pelo amor de Deus, isso é muito clássico. É um clássico, e eu geralmente sou crítico dessa visão, porque para mim muitas vezes não se aplica, mesmo assim a turma usa, né? Mas hoje sim foi um jogo de dois tempos completamente distintos. Então conta a história desse jogo pra gente, meu caríssimo Atos Gildo, como é que o Náutico me perde pro Retrô em pleno aflitos. Vamos lá. Como eu disse, o Náutico entrou com a base do time titular. A única mudança foi a saída do Igor Fernandes para poder poupar ele. Ele vinha jogando todos os jogos. O Náutico entrou com o Wanderson. Apesar de ser uma mudança só, tem um pouco, mexe um pouco na forma que o Náutico joga. Não na forma que o Náutico joga, mas no modo que o Náutico se protege defensivamente, já que o Náutico trabalha com uma linha muito alta, porque Wanderson é um jogador pesado. Essa zaga precisa de jogadores mais leves para poder ter uma recomposição de maneira mais rápida. E Igor Fernandes faz esse papel. Na verdade, eu penso que o Náutico deveria ter dois jogadores rápidos, né? Eu acho o Matheus Silva um ponto muito fraco do time. Mas pelo menos ter um desses zagueiros. E o Náutico hoje não teve o Igor Fernandes e teve que trabalhar com dois zagueiros pesados, e isso acabou se mostrando uma fraqueza durante a partida. Mas o primeiro tempo do Náutico, Celso, eu gostei muito, apesar que o Náutico sai perdendo esse primeiro tempo. O Náutico ele teve uma alta produção ofensiva, muitas jogadas em transição, o que eu gostei por ser novidade. O Náutico vinha jogando bem nesses primeiros jogos da temporada, mas o perfil dos jogos foi, de certa forma, parecido. Os adversários com a linha baixa e o Náutico tentando ali furar as defesas dos Girando, né? adversários. Balançando para um lado, balançando para o outro. Isso. Dessa vez, o Retrô saiu para o jogo, tá? O Retrô não ficou. O Retrô precisava do resultado. A gente tinha em campo um time que precisava do resultado e um time que não precisava do resultado. Isso mexe numa configuração de jogo. Para quem gosta de apostas, né? As casas de aposta leva muito isso em consideração, tá, gente? Muito, quando um time está precisando do resultado e o outro não está. E acontece que o Retrô sair para o jogo deu essa oportunidade do Náutico trabalhar em transição. Eu estava muito curioso para saber como é que o Náutico ia trabalhar dessa forma, porque pode ser um tipo de jogo que se apresente muito na Série B, ou até numa final, numa semifinal, quando o Náutico pegar o Sport em algum momento, um time mais qualificado, que vai revidar. Como é que o Náutico se comporta em transição? Porque se o Náutico estava fazendo jogadas boas com a defesa adversária bem postada, às vezes com linha de 5, com volantes, pegadores, na transição talvez melhore, tenha mais espaço, consiga produzir um pouco mais de velocidade e até mostra uma capacidade de conseguir criar mais. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Daqui a pouco eu falo da parte defensiva, que é um caso à parte, eu acho que mostrou algumas deficiências mesmo nesse primeiro tempo, mas a parte ofensiva foi muito boa. Então a gente viu um Náutico com alta velocidade em transição,
Um belo primeiro tempo de Vinícius, tá? Vinícius que já tinha jogado bem no jogo contra o Santa Cruz. Nesse primeiro tempo, assim, ele foi o cara do jogo. Ele produziu velocidade para esse time. Ele acertou todos os passes, acertou todas as transições, fez jogadas associativas, muito com o Yuri, tentando colocar o Juninho no jogo. Ah, detalhe que o Dodô, como foi expulso, né? Teve essa mudança também. O Juninho acabou estreando pelo Náutico, né? Muito tempo parado, tá? Desde da reta final da Série B pela, pela, pela Ferroviária da Araraquara. Ele não jogava, passou por um procedimento cirúrgico e voltou a atuar hoje. Gostei um pouco da movimentação dele. Vi alguns torcedores criticando. Para um primeiro jogo, vindo de um procedimento cirúrgico, não vi nada assim de muito grave que tirasse a minha esperança na produção desse jogador. Acho que foi uma contratação importante e em algum momento ele vai entregar esse time, mas eu gostei da dinâmica que ele teve nessa partida, tá? Acabou que saiu muito cedo no começo do segundo tempo, que já estava cansado já, mas a dinâmica eu gostei. Desentrosado, obviamente, então não entende às vezes a movimentação de alguns jogadores. Ele, como atua centralizado, mas caindo um pouco pela esquerda, às vezes o Vinícius e o Willian Silva estão numa rotação diferente, ele não entendia no primeiro momento, mas eu achei ele ligado no jogo. Algumas participações eu gostei, outras, nitidamente, ele estava um pouco fora de tempo de bola, perdeu algumas posses de bola. Mas Vinícius e Yuri Silva, muito atento no jogo, colocando velocidade, o Todinho pela direita, também trabalhando muito entrada dentro da área, conseguindo colocar o Náutico em situações boas de gol. O Paulo Sérgio um pouco abaixo, tá? Tentou muito no primeiro tempo, mas não conseguiu achar essa bola. Às vezes faltava um pouco, às vezes uma bola que passava cruzando ali a pequena área, ele chegava no carrinho, faltando um pouco. Depois uma bola aérea que ele chegava um pouco atrasado para poder cabecear. Eu acho que se ele tivesse uma melhor sorte, o Náutico poderia ter conseguido chegar a alguns gols, tá? No primeiro tempo. Acabou que o Náutico Não, perdeu muita numa, chance. Você é doido. perdeu muita chance. E acabou que o gol que o Náutico toma, apesar de que o Retrô conseguiu algumas jogadas ofensivas, muitas delas em impedimento, tá? O que não me assusta. Eu acho que o torcedor acaba ficando assustado com algumas bolas nas costas, aonde o adversário, né, vai sair de cara a cara com o goleiro, e mesmo que seja impedido, o jogador se assusta. O torcedor se assusta. Tá falando do Eu gol não me de Wagner Love, por exemplo? Isso. O torcedor acaba se assustando. Eu não me assusto. Veja, o jogo é parado. É a regra do futebol. É impedimento. Então, ele se usa de estar à frente para poder conseguir chegar ao gol. Aquele lance de Wagner Love foi a prova disso. Se ele tivesse mais atrás, ele ia ter a cobertura do zagueiro. O Náutico, ele joga sempre no limite. Então, eu não vou aqui ficar considerando que foi um lance falho se o jogador está completamente à frente. Mas, Atos, veja, eu concordo com você, tá? Estou concordando com você, mas eu queria só dizer que eu entendo o que o torcedor está querendo dizer. Porque é o seguinte, não é o fato de que não é pensar que a jogada deu certo no fim das contas, que o Náutico fez o certo. O Náutico conseguiu, ali no limite, fazer com que ou aquele jogador, no caso de Wagner Love, se colocasse em impedimento ou não chegasse na bola, certo? Então era uma condição. Acho que não é exatamente isso que o cara tá, que o torcedor que pensa dessa forma tá pensando. Eu acho que o que ele está destacando é uma característica do time. E aí é algo que o torcedor precisa aceitar, comprar com um pacote. Porque o que o torcedor que se incomoda com isso quer dizer, penso eu, é que é uma aflição muito grande. O time vive no limite. O time está o tempo todo por uma bola. Levou um gol assim. Hoje levou um gol assim, né? Hoje, no gol do Retrô que valeu, Douglas Santos estava em condição legal, né? Foi ali no limite, dando certo para o Retrô, dando errado para o Náutico. E aí tem a jogada de Wagner Love logo depois,
que é esse no limite, dando certo para o Náutico. Então, acho que o torcedor reclama nesse caso é dessa característica. E aí é onde eu digo que eu concordo com você. O torcedor do Náutico precisa comprar o pacote completo. Isso, Porque para o Náutico ser o time que faz 3, 4 goleadas numa fase de grupos, que goleia, faz 8-0 nos clássicos contra os rivais, 4-0 contra o Sport, 4-0 contra o Santa, o torcedor do Náutico precisa entender que esse Náutico ele só existe porque ele abre essa porta. Ele baixa a guarda aí. É tipo Shiryu quando vai dar o cólera do dragão. Ele precisa abrir ali a guarda, né? E é basicamente isso. O Náutico, para ser esse Náutico propositivo, ofensivo, que aperta, que esmaga o adversário, ele precisa correr o risco de dar espaço para esse tipo de situação. Mas é confiar no trabalho do treinador e de que o time vai estar bem em harmonia, né? Para poder fazer essa jogada. Eu acho que é isso, né, Atos? E eu chamo a atenção para que a gente tem que colocar isso em contexto. Veja, no primeiro tempo, teve algumas escapadas do Retrô, tá? Alguns jogou a bola entre linhas, o Retrô levou essa bola até o último terço de campo, tentou alguma jogada, não deu em nada, mas foi uma bola funda que o Retrô teve alguma chance. Nesse lance não foi um impedimento, mas a defesa conseguiu se recuperar, o lance termina ali. Teve esses lances, impedimento, teve o gol de Wagner Love, mas teve outros lances também que o jogador projetado acabou se colocando numa condição boa, mas o juiz também parou o lance. Quando eu dou desconto para esses lances acontecendo no primeiro tempo, e daqui a pouco eu vou falar do segundo tempo, o segundo tempo a gente vai ter isso, e aí não vai ter desconto vindo da minha parte. Por que eu dou desconto no primeiro tempo? Porque no primeiro tempo, as jogadas ofensivas estavam acontecendo. Isso. Uma produção alta. O Náutico poderia ter chegado tranquilamente a uns 3 gols no primeiro tempo. Exato. Foram umas 8 Tem uma jogadas. bola em cima, que o zagueiro tira em cima da linha, que é inacreditável, pô. Aquela bola de Vinícius, que a bola... Meu irmão, eu vi gol. Quando ele bateu ali, aquela que ele entra pela diagonal na esquerda, dá uma puxadinha para a direita e bate, a bola vai ali no ângulo assim. Isso. Acho que o próprio Vinícius chega a fazer menção de comemorar. E logo na sequência teve uma jogada de Vinícius muito parecida, mas ele centraliza um pouco mais, ele chuta, a bola bate na trave. Na trave, no pé da trave. No pé da trave. Teve outras jogadas, Celso. Então, quando você me entrega isso, eu dou desconto para esse lance que está preocupando o torcedor. O lance do gol específico, o que acontece foi uma falha assim grotesca de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio na posição de centroavante, de pivô, ele se afasta um pouco da área, chega ali onde frequenta mais ou menos o meia central, o 10 que a gente se acostumou a ver no futebol, e ele recebe de costa uma bola e ele erra essa bola assim completamente. Esse tipo de falha não tem como a defesa do Náutico se recuperar. Ele vai tomar perigo. Pode ser que o adversário consiga chegar ao gol ou não. Mas não dá para ter um remédio para esse tipo de falha. A falha foi muito absurda. Esse time está muito avançado em campo. A linha de defesa está toda na linha do meio-campo. Então não tem remédio para esse nível de falha. Paulo Sérgio ele é culpado em 100% do gol que o Náutico tomou. O que eu posso dizer para o torcedor é o seguinte: não vai ser comum o Paulo Sérgio ter uma falha como essa. Porque ele estava sozinho, ele não estava pressionado, não foi uma bola espetada. Simplesmente a bola bateu na canela dele, subiu e deu essa oportunidade do time do Retrô jogar essa bola na frente, entre linhas, e sair na cara do gol. E por que Paulo Sérgio não pode errar assim? Por conta dessa proposta do Náutico. Como o Atos falou, a zaga do Náutico tá dentro do campo do Retrô. O Náutico tem 10 homens dentro do campo do Retrô. Você dá campo pro adversário. Você não tem ninguém protegendo seu campo. Assim, né? Dentro do seu campo, obviamente. Ele pode errar, Celso, se ele estiver lá na última linha de defesa do time adversário, que é a posição original do centroavante. Se ele errar ali, vai ter jogadores para poder fazer a cobertura. Você vai ter um Samuel volante que está jogando de forma muito inteligente nesse tipo de lance, de saber, eu tenho que me antecipar, eu tenho que antever essa jogada, porque eu sei que o Náutico está exposto. Samuel, ele fica atento ao jogo o tempo todo. Até o próprio Wenderson, que não fez um bom jogo, eu senti em algumas situações ele tentando antever esse tipo de jogada. Então o time é preparado para isso. Até se for o caso, cometer uma falta. Só o que não pode
é deixar o adversário tentar aproveitar essa exposição da defesa e jogar essa bola atrás da zaga. Como eu disse, a falha do Paulo Sérgio foi muito grave, porque o Paulo Sérgio ele não está na posição originária dele. Ele está muito mais recuado, veio de costa para o gol, recebeu essa bola e realmente a bola bate na canela dele ali. É falha dele total, porque ele não estava nem pressionado. Então, para mim, é 100% culpa de Paulo Sérgio. Detalhe, quando esse time foi pensado, o Hélio dos Anjos, junto com o Guilherme, ele queria um centroavante que tivesse a capacidade de que, em algum momento que essa bola fosse centralizada, ele tivesse uma capacidade de domínio e continuasse fazendo essa bola rodar, porque é assim que o Náutico vai jogar. Esse time não foi feito para Paulo Sérgio ser titular. E é jogadas como essa que aí a diretoria tem que observar, que não pode achar porque Paulo Sérgio fez alguns gols no Campeonato Pernambucano, que Paulo Sérgio vai dar conta na Série B. Eu não acredito que a diretoria está pensando isso. Mas, para mim, foi a prova de que Paulo Sérgio não é esse jogador para que, quando o Náutico tiver com esse domínio, tiver exposto, mas tiver tentando chegar com muitos jogadores ao ataque, que quando precisar que o centroavante toque na bola, esse toque saia com algum tipo de qualidade, para que não perca a posse da bola. Paulo Sérgio, ele não tem esse nível de qualidade. Ele é um cara Herege. de... Você é um herege. Não, veja. Ele é um Você é um cara de último herege. toque. Não, ele é um cara de último toque. Ele é um cara do tiro curto para finalização, de aproveitar os espaços dentro da área. Quando ele sai assim de costa para o gol para tentar dominar essa bola, ou ele vai fazer de forma muito lenta, ou corre o risco de acontecer o que aconteceu hoje, de ele perder a bola e dar o contra-ataque para o time do Retrô. Completa Agora, a frase para mim, por favor. O qual? centroavante Nunca nunca. morre. Centroavante, você está sendo um herege. Mas hoje Você sabe que é um bichinho diferente. O 9 é um bichinho diferente. Mas Não é isso. é, No jogo de não hoje, ele é. nem conseguiu achar no ataque e nessa parte ali técnica de um ataque do Náutico, que ele acabou falhando, o Náutico tomou um gol. Veja, isso não me preocupa tanto não, sabe, Celso? Eu acho que é mais uma constatação lá para a Série B. Isso, aqui no Pernambucano, no nível que o Pernambucano é disputado, o Náutico não vai precisar dessa jogada. Na próxima ele evita, ele sabe que pode cometer esse erro, e esse erro não pode ser cometido naquele local do campo, então ele vai evitar. Mas para a Série B, o Náutico vai precisar de um jogador que continue fazendo aquilo que ele tentou hoje. E faça certo. Tem uma capacidade técnica de dominar essa bola, de jogar essa bola para fazer o girar. outro lado. Exatamente, fazer essa bola girar. Participar do balanço. E só para terminar o primeiro tempo, Celso, boa parte daqueles lances que você citou alguns, eu citei outros, aconteceu nos últimos 5 minutos do primeiro tempo, tá? Foi o Náutico tinha tomado o gol, ele passa uns 5 minutos ali sentindo um pouco o gol que tomou, então tem algumas falhas na saída de bola, o retorno... Leva o gol de Wagner Love. Isso, faz aquele gol que estava impedido com o Wagner Love, mas aí o Náutico se recompõe e tem uma alta produção no final. Isso. Deveria ter chegado ao gol em um daqueles lances, porque foram alguns lances, mas não chega. O primeiro tempo acaba, eu, sabendo que o Náutico não precisa da pontuação, e eu vendo como o Náutico se desenvolveu nesse jogo em transição, eu achei positivo o produto final do primeiro tempo. Teve a falha do Paulo Sérgio, teve uma zaga mais pesada que estava em campo hoje, que deu a oportunidade do Retrô explorar um pouco mais. Isso aí eu sei, eu vi, eu registrei, eu dou um desconto. Mas para mim, essa produção ofensiva, eu acho que fica. E isso se chama evoluir o time, pelo menos na parte ofensiva. Então, eu encarei o saldo final como um bom saldo e achei que se aquilo continuasse para o segundo tempo, o Náutico ia conseguir chegar a uma virada. Porém, vamos passar uma régua agora aqui no programa. Total. Avisar aqui a galera da gravação. A partir de agora, é basicamente outra análise. Vai começar outro tipo é basicamente outro programa. Inclusive, o Ato Gil do Bombeiro não vai conseguir trabalhar muito nesse segundo tempo, não. Tem como não. Porque a gente tem o início do segundo tempo com a base desse time. Acabou a água, o bombeiro tá com calor. Acabou a água. Eu salvei a sala, a cozinha não deu, não. O início desse segundo tempo ainda é com a base do time titular. Ele permanece, ele não faz mudança no intervalo, permanece com o mesmo time. Não começou bem.
10, 15 minutos, o Náutico não foi bem, não conseguiu jogar na parte defensiva, e aí sim ficou exposto na parte defensiva de uma maneira onde o Retrô conseguiu algumas boas oportunidades sem machucar o adversário. E aí, para mim, é muito problemático, porque o Náutico não pode ficar exposto se lá na frente ele não está conseguindo machucar o adversário, não está conseguindo ter chance de gol. Esse cenário, para mim, é ruim. Isso durou 10 a 15 minutos, não foi bons 10, 15 minutos do Náutico, pelo contrário, zero produção ofensiva, com exposição, o Retro poderia até ter aumentado o placar já nesse início do segundo tempo. Eu destaco isso porque era a base do time titular, tá? E aí o Náutico começa a fazer mudanças, e muitas mudanças. Começa a botar praticamente a turma do terrão. Aí entrou aquele menino de 17 anos, o Rosa, ele foi substituído do Paulo Sérgio, tá? Veja, o Náutico tá perdendo o jogo, tira o Paulo Sérgio, que querendo ou não, você tem a esperança que em algum momento ele possa conseguir fazer o gol, você tira ele e coloca um garoto de 17 anos. Aí o Náutico tirou o Todinho, colocou o Saraiva. Aí o Náutico começou a fazer outras mudanças, aí tira o lateral direito, tirou o Arnaldo, colocou um volante, porque começou a olhar mais para a questão do desgaste do time. O Náutico praticamente abdica do jogo ali naquele momento. As coisas já não estavam dando certo no segundo tempo e abdica para poder preservar o planejamento. O planejamento não é desgastar o time. O jogo não valia nada. Não conseguiu sair vencendo no primeiro tempo. No segundo tempo, não abriu mão do planejamento inicial, que é não desgastar os atletas. Então, os jogadores já estavam desgastados porque correram muito no primeiro tempo, mesmo atrás do placar. O Náutico fez essas mudanças e aí o time se descaracteriza completamente, tá? O time se torna completamente estéril na parte ofensiva, até um nível que ficou um pouco chato, mesmo com jogadores assim. Tinha um sub-17 em campo, aí colocou o Samuel Tsania, colocou o Felipe Saraiva, colocou jogadores que eles juntos, em nenhum momento eles tinham mostrado algo ainda nesse ano. Sempre tinha uma referência. Tinha um Dodô em campo, tinha o próprio Paulo Sérgio em campo, tinha o Todinho em campo. O único que ficou, na verdade, foi o Vinícius. Mas até o Vinícius, que fez um belo primeiro tempo, ele sumiu porque o Náutico inexistiu nesse segundo tempo e um pouco até pior, um pouco até mais chato, com a alta produção do time do Retrô. E aí, se aproveitando muito dessa linha, continuava alta do Náutico, né? E a linha alta, quando você não consegue ofender mais no ataque, aí ela se torna danosa, né? Porque ela tá ali ainda com vulnerabilidade, você não tem um bônus de estar conseguindo machucar o adversário, conseguir criar jogadas e o ônus continua. E aí o Náutico ficou vulnerável durante todo o segundo tempo. Deveria ter tomado mais gols. Os jogadores do Retrô saíram cara a cara com o Muriel algumas vezes. Os jogadores acabaram perdendo assim alguns gols, tá? O Náutico com erros na saída de bola. E aí o Matheus Silva ele decidiu o seguinte: ele já estava fazendo uma partida ruim. Matheus Silva já tinha ido mal contra o Santa Cruz. Matheus Silva já tinha ido mal contra o Sport, tá? Matheus Silva, na verdade, ele vem jogando mal praticamente todos os jogos. Na estreia, eu vi algumas coisas positivas no jogo dele, mas boa parte da torcida já não tinha visto. Então, digamos que eu fiz a leitura errada de Matheus Silva na estreia. E, de fato, ele não foi bem. Eu acho que eu acabei dando muito desconto para ele. Eu fui muito bonzinho com ele. Se, de fato, ele não foi bem na estreia, então ele foi mal todos os jogos. E no jogo de hoje, ele já tinha ido mal no primeiro tempo, e no segundo tempo ele resolve tentar coroar, assim, a partida dele, porque ele teve falhas, assim, grotescas, assim, na saída de bola no segundo tempo, sabe? Do nada, entregando a bola para o time do Retrô. Não foi uma vez, não foi duas vezes, foi no mínimo umas 3 vezes. É o pior em campo, assim, mas de longe, de longe, de longe, assim, uma partida Quer ir logo pro muito campinho, ruim. Matos? Bora, a gente já pode ir pro campinho, que a gente já vai trabalhando no campinho. Porque foi isso o final do jogo, né? O Náutico acaba não tendo esse poder de reação no segundo tempo. O segundo tempo, o Retrô foi muito superior ao time do Náutico, e o Náutico perde a partida, o que deixa o torcedor chateado. Achava que ia encontrar uma vitória, né, Celso? Na tabela, o prejuízo é zero, tá? Mas fica uma imagem um pouco arranhada, o torcedor acaba focando em alguma coisa negativas. E eu vou falar o seguinte, Celso, eu já vou avaliando o Matheus Silva, tá? Porque eu acho que o Matheus Silva, Celso, é o único
que traz um prejuízo total desse jogo. Fora do Matheus Silva, todo o resto eu acho que é remediável. Dá para você botar contexto, dá para você dar descontos. Eu acho que o meu papel de bombeiro aqui consegue trabalhar. No caso de Matheus Silva, não. O que a gente está vendo, todos os jogos ele jogando mal, tem uma incompatibilidade dele com o time, a forma que o Náutico joga. Não cabe um zagueiro tão pesado dessa forma. Ele não está conseguindo melhorar essa condição física dele, ou pelo menos da estreia até aqui, não tem evolução nenhuma. E eu acho que o Náutico tem que pensar aí essa titularidade, tá? Ele dos Anjos tem que pensar essa titularidade de Matheus Silva, tá? Se de fato o Carlinhos chegar para a Série B, já pensar esse time com o Igor Fernandes e Carlinhos na zaga. Dois jogadores rápidos, com uma boa capacidade de recuperação quando tomar essa bola nas costas, porque o Matheus Silva não tem condição nenhuma de se recuperar em nenhum tipo de lance que receba uma bola profunda nas costas, e muito menos na saída de bola ele está bem. Pelo contrário, ele vem errando demais. Então pode colocar o vermelho aí, Matheus Silva, pior em campo, disparado, tá? O pior em campo. Matheus Silva, uma partida muito fraca, e aí sim eu acho que é a consolidação de um ponto negativo do time que se deu no jogo de hoje. Perfeito, perfeito. Aqui no Campinho, então, a gente vai seguir analisando, né, o que aconteceu com o Náutico nesse jogo contra o Retrô. Já está claro que acabou sendo um jogo daquela caixinha, né, de uma partida de 2 tempos distintos, onde o Náutico, inexistiu, basicamente, na etapa final. E aí, para efeito geral, para uma orientação geral, né, é importante que a gente diga que a nossa análise aqui, Adson, ela vai levar em consideração porque o jogo como um todo, né? Porque se a gente traçou uma régua ali e falou, agora começa outro programa completamente diferente, na hora aqui do Campinho, aí não, aí entra tudo num bolo só e o chicote estala, né? Então vamos lá falar agora de Muriel. Muriel com as mãos, nenhum lance assim que destacasse ele positivamente nem negativamente. Ele tinha a tendência de tomar um amarelo de goleiro, mas ele vai ficar com laranja dessa vez, tá? Porque, olha, aquele debate que a gente teve, Celso, ele não foi bem com os pés hoje, tá? Hoje ele entregou uma bola. Não te preocupava tanto, né? Não preocupar, porque eu sei que o Náutico tenta bastante e dessa vez tentou mais do que eu acredito que o time tem que tentar. E em um contexto também, que você até falou no início do programa, que dá uma desligadinha na chave, sabe? Pô. Não tem como nesses momentos que complica também essa saída de bola com o goleiro, principalmente no segundo tempo. Rapaz, Matheus Silva colocou Muriel em algumas situações assim, de fogueira, que é essa chavezinha que desligou naquele momento. Porque, mas não é só. Mais uma vez, quero dizer antes de mais nada que eu concordo com você, mas teve uma imagem do jogo que focou lá em Muriel e eu vi ele orientando, eu acho que foi o próprio Matheus Silva, ele orientando o Matheus Silva a jogar a bola nele, a trabalhar a bola com ele. Então, ele está realmente, como você destaca, inserido nesse contexto. Ele está... assimilou mesmo esse papel, que ele funciona dessa forma. Então, ele chama para si também essa responsabilidade, né? Essa chance de o erro acontecer, ele também promove, né? Isso, mas eu acho que hoje o Náutico, ele não estava tão esperto nessa saída de bola, tá? Porque isso precisa de uma movimentação boa do time. Isso. O Retrô marcou pressão, então o Náutico se colocou em muitas situações dessa de precisar trabalhar com o Muriel. No lance que Muriel falha, veja, a falha eu vou registrar toda para ele, tá? Para mim é 100% dele, porque foi ele que entregou no pé do jogador do Retrô que poderia ter feito o gol. Mas a movimentação do Náutico foi muito ruim nesse lance. Os jogadores precisam abrir para poder dar alguma janela para ele, e estavam com janelas muito fechadas, mas a culpa, nesse caso, para mim, foi dele, desse lance. Agora, no segundo tempo, aí eu acho que já não cabia mais o Náutico trabalhar com o Muriel, porque o Náutico já não existia mais em campo como time, já não tinha mais para que filosofia. Aí é o momento de você quebrar a bola mesmo.
porque o time está desfigurado em campo, o time já não está jogando bem, não consegue ofender o adversário. Então, para que esse jogo ali com o goleiro nesse momento? Não fazia Foi nenhum positivo, sentido né? isso. E o Matheus Silva continuou colocando o Muriel em situações que o grupo já não trabalhava mais esse tipo de lance. Aí o Matheus Silva toca ali para o Muriel, aí não tem o zagueiro central abrindo para dar um espaço, não tem um volante vindo para dar uma outra linha de bola, né? Os treinadores falam linha de passe, dê linha de passe para ele. Os jogadores do Náutico já não estavam mais dando linha de passe para o próprio Muriel sair jogando. Mas essa bola continuou sendo recuada para ele. E aí eu acho que foi mais o contexto do jogo ali, que não era para poder continuar fazendo esse tipo de jogada, e aí deixou o Muriel em maus lençóis. Mas no contexto geral, não foi um desempenho bom dos pés de Muriel, até porque ele deu a bola no pé do jogador do retorno no primeiro tempo, que poderia ter feito o gol. Então fica o laranja aí para ele. E agora vamos falar de Wanderson, né? Se complicou junto com a queda, a má apresentação do companheiro de Matheus Silva? Sim, é um jogador também que não está contando nada de positivo e, na verdade, tá se contando atuações negativas dele toda vez que ele é acionado em partidas esse ano, tá? Se o Matheus Silva ele não está bem, o Wanderson poderia ser o jogador que salvasse o Matheus Silva na visão do torcedor, né? Dizer, pô, o Matheus Silva tá mal, entra o Wanderson no lugar. Não vai ser o caso, porque o Wanderson tá mal também. Não tá jogando tão ruim quanto o Matheus Silva. Mas ele não tá bem. Então ele vai levar o laranja, tá? Por a partida de hoje. No lance que o Náutico tomou o gol. Nenhum dos dois tem culpa no gol também, né? Importante destacar, não no gol, né? No gol, então, eu ia falar isso. Para mim, eu Wanderson vou dá uma deixar. falhada, né? Wanderson dá uma falhada, né? Eu vou deixar com o Paulo Sérgio a culpa do gol. Mas se ele tivesse um pouco mais esperto, ele conseguiria evitar aquele impedimento. Evitar, na verdade, que o jogador tivesse em condição. Porque a linha de defesa estava toda numa linha e era ele que estava em condição e ele está fora dessa linha. Mas eu acho assim que a falha de Paulo Sérgio coloca a defesa numa calça curta muito grande. Então, eu deixo ainda com o Paulo Sérgio, mas só para registrar que talvez o Wanderson pudesse ter evitado. Bom, agora vamos falar de Arnaldo e de Yuri. A partida de Arnaldo eu não gostei, porque ele não foi bem no primeiro tempo, que foi onde o time teve boas oportunidades ofensivas. E no segundo tempo, assim, ele caiu junto com o time. Eu vou colocar o vermelho. Não deixar o laranja, porque a partida de Matheus Silva, assim, tem que se destacar mais. E o laranja está bem colocado. Talvez eu fosse rigoroso demais em colocar o vermelho em Arnaldo. Vou deixar o laranja em Arnaldo. Agora, em Yuri, eu vou deixar o amarelo. O segundo tempo dele não foi bem, mas o primeiro tempo salvou um pouco a partida dele. Para uma análise individual, eu acho que o amarelo em Yuri está bem colocado, porque ele teve uma alta produção ofensiva no primeiro tempo, e o segundo tempo ele estava disperso junto com todo o time. Yuri é um jogador que eu tenho curiosidade para acompanhar a evolução dele ao longo da temporada, porque me parece ser um jogador muito interessante do ponto de vista ofensivo. Na fase ofensiva ele consegue participar muito daquelas jogadas de triangulação que o Náutico faz o tempo inteiro pelas pontas, né? Vai formando triângulos ali. Ele fez isso hoje. Faz muito isso e faz muito bem. E eu quero ver como ele vai sair aliando essa característica com a fase defensiva contra times de maior nível. É uma fraqueza dele. Mesmo nesses jogos com um nível mais baixo, dá para notar até que a orientação espacial dele, dá para ver que não é muita área dele, não. E é perigoso, né? Porque o Náutico precisa muito de laterais que componham bem, né, a linha baixa, né? Se vier a acontecer, Celso, de uma fragilidade defensiva de Yuri, que o Náutico acaba tomando gols e perdendo partidas por causa de uma fragilidade defensiva de Yuri, não vai me surpreender. É algo que eu já estou colocando quase que na conta. Exato. Se for algo diferente disso, é surpreendente, né? Porque aí você está falando de um lateral de altíssimo nível, né? Ele vai ser um destaque da competição, se ele conseguisse corrigir isso. E eu acho assim, que talvez ele pudesse ter capacidade de tentar corrigir isso, porque é mais fácil ensinar um bom jogador a aprender a marcar, a compor linha, a ajudar na fase defensiva do que ensinar um carregador de piano porque
Porque o problema, Celso, não é ele deixar o espaço. Se ele deixou o espaço, tá tudo bem, tá lá na frente, não tem como você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O problema é quando ele já tá na linha defensiva, mesmo assim você vê a Isso. fraqueza de marcação dele. Muito bem. Agora vamos falar de Luiz Felipe. Luiz Felipe entrou aos 71, né? Quer que você... Dá para analisar ele? Que aquele negócio, né? O time todo já estava mal, né? Isso. Alguns não vai dar para analisar, mas o Luiz Felipe eu vou analisar, porque eu acho que ele foi bem. Acabou sendo atuante na partida. Como eu disse, o Náutico estava muito mal, né? Mas eu vou colocar um amarelinho nele porque eu não desgostei da entrada dele, tá? Eu acho que dá para deixar um amarelinho com ele ali. Conseguiu fazer algumas jogadas ali pelo lado direito. É porque teve gente que entrou tão mal que eu acho que o amarelinho aí para Luiz Felipe vai acabar sendo algo um pouco positivo para ele. Boa. Bota o quadradinho no cantinho também, Alan. Senão o toque da pessoa aqui não dá conta. Senão o toque da pessoa aqui apita. Vamos. Os quadradinhos tudo na pontinha de Luiz Felipe junto do nome, pô, aí me deixa encabulado. Agora vamos começar a falar do meio campo. Samuel, você disse que ele tem se apresentado bem, né? Que ele vem sendo um jogador importante aí para o Náutico. Então, eu queria que a gente começasse por Samuel, mas já pode seguir também com o Enderson e com o Juninho. O Samuel, eu vi alguns torcedores pegando um pouco no pé dele, porque teve algumas jogadas erradas de Samuel, mas em um momento do jogo. Foi quando o Náutico tomou um gol, que o Retrô teve um domínio ali da partida durante 5, 7 minutos, que algumas antecipações de Samuel acabou não encaixando. Mas nos outros momentos, tem muitas boas jogadas de Samuel. Ele é um jogador que você consegue perceber ele tentando antever as jogadas. Isso é um nível de inteligência para um jogador que joga nessa posição e pela forma que o Náutico joga, que é primordial. Você não pode ter um jogador disperso. Se o adversário vir em cima de mim, eu vou marcar ele. Ele tem que se antever na jogada. Quando o Náutico tiver com a bola, ele tem que estar pensando, peraí, se esse cara perder a bola vai para tal área do campo e eu vou ter que chegar lá e eu não vou poder deixar essa bola passar. Seja recuperando ela, seja fazendo uma falta. Dá para perceber que ele está tentando estudar o jogo em antever. Eu vou colocar um amarelo nele, tá? Eu vou colocar um amarelo nele, mas é um amarelo com viés positivo. Eu vi muita gente fazendo algumas críticas a ele por causa principalmente do desempenho do segundo tempo, né? O Náutico jogou muito mal, mas por conseguir pescar esses detalhes assim de inteligência dele dentro desse miolo de meio campo, eu vou deixar ele com amarelo. O Enderson não, o Enderson eu vou deixar com laranja. Ele tenta também fazer tudo que eu citei do Samuel, o Enderson estava tentando fazer também, mas ele faz com menos capacidade. E também não tem a força física que o Samuel tem. Então o Samuel consegue ter um número de recuperação de bolas maior, consegue ter um domínio mais no meio campo. O Enderson é um jogador que, para poder atuar bem, ele vai precisar de, além disso, fazer uma participação mais ofensiva, jogar essa bola mais para o ataque, entregar essa bola na mão dos meias, dos atacantes. E no jogo de hoje, a não ser em algumas transições ofensivas no primeiro tempo, ele teve uma certa dificuldade. E nos momentos que o Náutico estava mal, ele estava muito mal. Então, ele leva o laranja aí. Já o Ramon, eu vou colocar... Eu vou deixar ele branco. Certo. Fica muito também difícil entrou avaliar o ali. Ramon. Ele também entrou ali junto com o Luiz Felipe, né? Aos 25. O Luiz Felipe participou mais do jogo. O Ramon não deu nem para poder notar ele em campo. Salvo engano, ele foi ajudar lá no lado esquerdo, assim, enfim. Deixa o Ramon com o branco aí, porque eu não consegui nem observar ele em campo. O Náutico já não estava produzindo. O Luiz Felipe não. O Luiz Felipe fez um corredor, fez alguns lances que deu para avaliar ele. Boa. O Enderson é mal, tá? Laranjinha aí para o Enderson. Laranjinha. E para a gente fechar, Juninho, para a gente fechar o meio campo. O Juninho eu vou colocar no contexto. O jogador não joga muito tempo, dá o quê? 1, 2, 3 meses sem jogar. Estreando agora, disso, né? Estreando agora. No meio disso, teve essa questão dessa cirurgia, tá? Teve coisa que eu gostei de Juninho. Ele errou muito por um jogador que está sem tempo de bola, tá? Eu vou deixar com amarelo. Não vou colocar um laranja nele. Talvez muita gente ache que ele jogou mal. Né? Tá dando desconto. Mas tô dando desconto. Acho que ele merece desconto aí.
Atos usou o extintor dele aí para Isso. apagar a O chama, Juninho eu acho justo, eu acho justo. para não deixar o homem chamuscado na estreia. Felipe Saraiva entrou aos 14, 15. Tentou muito, errou muito, conseguiu algum tipo de acerto nesse segundo tempo bem abaixo do Náutico, mas no final, não sei, talvez o time arrastou ele para baixo, mas eu deixo o laranja. Eu deixo o laranja. Mal. Felipe Saraiva. Eu acho que se ele tivesse entrado com a pegada que ele entrou contra o Sport, entrado da forma que ele jogou contra o Jaguar, ele poderia ter tido um desempenho individual melhor. No final das contas, eu vou deixar o laranja. Apesar que ele foi muito participativo. Errando mais do que acertando, mas foi bem participativo. Muito bem. Júnior Todinho não foi muito bem, não, né? Júnior Todinho é o seguinte, ele quando inverteu o lado, ele passou a jogar do lado esquerdo, foi um momento que o Retrô ele estava pressionando o Náutico. E ele deu uma recuada e ele tentou participar da saída de bola do Náutico, que ele errou assim, umas 3 bolas seguidas, que irritou o torcedor, sabe? Então, o torcedor deve estar com uma imagem bem negativa do Júnior Todinho nessa partida. Algumas jogadas ofensivas, assim, eu gostei dele. Ele é um cara que ele não vai conseguir participar desse toque de bola envolvente do Náutico. Deu para perceber que talvez ele consiga entrosar dessa forma, mas no momento ele não participa, ele não dialoga na mesma língua ali. Na verdade, ele é um cara que vai tentar só ser o finalizador, o cara do arrasto, o cara de uma presença na área. Vou colocar um laranja aí para o Júnior Toninho. Boa. Eu comi mosca aqui numa mensagem que a gente recebeu de, acho que é Felipe Alves, LFF Alves. Quando a gente estava falando de Yuri, ele perguntou se não seria o caso de dobrar lateral a Roberto Fernandes, né? Fazendo referência ao técnico Roberto Fernandes. Eu acho que não, tá? Vou deixar a Atos responder, mas eu acho que não, porque acho que uma das características mais importantes do Náutico é essa triangulação lá na frente. E se você fizer a dobra lateral, você acaba perdendo essa característica. Acho que é outro modelo de jogo. Ia ter que tirar um modelo de jogador jogo. de ataque. O Náutico nem tem um lateral reserva, então esqueça. Ele faz uma ressalva aqui que seria para alguma situação de jogo. Para alguma situação de jogo, talvez, né? Com o placar a seu favor, tal. Pode Mas ser. não é muita pegada de Hélio e Guilherme. eu não enxergo isso. Talvez com o Igor Fernandes, ele quer dizer. Eu acho que não é por aí, não. Eu acho que tem como o Náutico tentar fazer essa cobertura de olho de outra forma. Exato. Os volantes aí são essenciais, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai seguir para Rosa, né? Você destacou aí um jogador da base, né? Esse que era do Bahia? Foi esse, né? Esse do Sub-17. Veja, não dá para avaliar, Celso. Né? Eu vou deixar ele no branco, porque a bola não chegava nele. A única vez que eu vi ele participando de uma jogada foi já nos acréscimos, uma bola centralizada que o Náutico fez, e ele tentou ali no carrinho tentar colocar a bola para dentro do gol, mas chegou atrasado, lembrando muito a jogada de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio já tinha chegado atrasado durante o primeiro tempo, e ele substituiu o Paulo Sérgio, né, e chegou atrasado nessa bola, mas assim, não tem elemento suficiente para poder avaliar o Rosa, assim. Fica com branco aí mesmo. Boa. Só para fazer um leve ajuste aí nessa última fala de Atos, aqui Paulo Sérgio e Todinho saíram juntos, né, para as entradas de Otto Sanha e Rosa. Isso. Basicamente esse ajuste aí. E aí, antes de falar do próprio Paulo Sérgio, vamos falar de Vinícius. Vinícius que, porra, velho, ficou muito perto, velho, de deixar mais um ou mais dois, de repente, né? Teve aí aquela bola que eu falei, que tirou tinta do travessão, da quina da trave, e aquela bola na trave, no pé da trave, né? Isso. O segundo tempo arrastou ele para baixo, tá? Mas não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Eu vou deixar o verde Paulo Sérgio aí para ele, o verde da melhor nota. Olha, verde Paulo Sérgio? Sim. Nossa. O primeiro tempo dele foi muito bom. O primeiro tempo dele foi muito bom, muito bom. Acertou tudo. Fez o time jogar.
fez o time ter uma transição em velocidade, que eu achei muito interessante. Aí o segundo tempo, veja, o Náutico arrastou o Vinícius para baixo. Parou até de jogar pelo lado esquerdo. Então, não posso assim puxar a nota dele para baixo pelo segundo tempo, porque realmente Já leva a estrelinha lá pro homem, que nem nesses outros dois não vai ter. E merece. Olha, eu vi gente dizendo que teria sido uma das melhores atuações de Vinícius, contando a primeira passagem. Veja como ele foi bem nesse primeiro tempo. Ele fez muitas boas jogadas e acertou praticamente tudo. E olha que Vinícius é um jogador que às vezes ele peca por não ter uma boa margem de conseguir um drible no 1 contra 1. Ele tenta e acaba dando contra-ataque. Dessa vez ele acertou todos, sabe? Sempre em progressão, entendendo qual seria o melhor passe a dar, seja para o Yuri Silva, seja para o Juninho, seja para o Paulo Sérgio. Realmente ele fez o time jogar, tá? Eu vou dizer que, pô, se esse Vinícius aparecer de vez em quando na Série B, eu acho que o Náutico tá bem, tá? Começando bem a temporada, muito bem. Agora vamos falar. Eu tô até encabulado. Foi uma heresia. Mas foi um herege. Mas vamos lá, vamos falar de Paulo Sérgio. É vermelho. Veja bem, viu? Veja bem. É vermelho. O quê? Não. É vermelho. Não. Faça não. Veja, faço não. Não pode, pô. Não pode. Não foi o dia dele. Não, o nosso, meu irmão, nossa essência, o equilíbrio do 45 minutos depende desse conceito. Você não pode dar nota vermelha para Paulo Sérgio, que leva o nome, que dá o nome à nossa nota mais alta. Não pode, velho, tá errado. Infelizmente, porque ele poderia ter conseguido chegar ao gol dele hoje. A bola passou muito perto dele em algumas oportunidades. Ele acho que tem 2 finalizações muito boas, que Paulo Ricardo acaba fazendo boas intervenções. Fora que ele chegou atrasado em algumas situações. Eu vejo até que faltou um pouco mais de sorte para ele. Ele que é muito oportunista, né? Às vezes a sorte anda junto com ele, dessa vez não andou. E pesa muito também esse erro dele, né? Que gera o gol do Retrô. A culpa é dele, assim. Se você ver o lance, você vai ver que ele não pode errar esse lance, ele não estava pressionado, ele erra e pega o time todo de calça curta, assim, e o Náutico acaba levando o gol do Retrô, que sacramentou a derrota, né? Então, é vermelhinho aí para Paulo Sérgio. Outro Sânia eu vou deixar com laranja, tá? Meio atrapalhado, tentou algumas jogadas. Difícil a atuação do outro Sânia. Vou deixar o laranja. Então, pronto, laranja para outro Sânia, a gente fecha os jogadores e agora a gente vai para análise do nosso duo. Tá faltando aí o Guilherme dos Anjos. Depois já faz esse ajuste aí, porque, porra, aí o Náutico tá pagando o salário de 2 para a gente só botar um aqui no campinho, tá errado. Atos, por favor. Vou deixar no laranja, tá? Poderia colocar um amarelo por causa do contexto da partida, que não valia nada. O time produziu bem no primeiro tempo, mas eu acho que deixar o time tão desorganizado no segundo tempo, mesmo com tanta mudança, poderia ser que o Náutico não conseguisse a virada no segundo tempo. Mas eu acho que o nível de organização cai na conta do treinador. Se tá muito bagunçado, é porque não ficou legal. Então vai esse laranja aí. Então, meus caros e minhas caras, dessa forma a gente fecha aqui o nosso campinho do Náutico. E com isso, a gente fecha também as pautas dessa nossa live. Meu caro Atos, obrigado, velho. Sempre massa aqui trocar essa ideia com você. Valeu. Isso. Agradecer também ao nosso querido Alan Roberto, que foi o nosso diretor, e principalmente agradecer a vocês, a nossa audiência. É por vocês aqui que a gente segue trabalhando incansavelmente. Não, de vez em quando a gente cansa, mas a gente segue trabalhando incessantemente, tá bom? Muito obrigado por todo apoio, muito obrigado por tanto carinho e pela honra de nos ceder um tempinho aí da sua companhia. Forte abraço a todos e todas e até o próximo.